10 anos atrás, portais se abriram por todo o mundo, liberando monstros e feras além da imaginação mais selvagem de qualquer um. Contudo, simultaneamente, os despertados começaram a surgir, super-humanos com habilidades incríveis e poderes extraordinários. Esses despertados se tornaram caçadores, e os monstros eram suas presas. Foi provado que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. Tudo isso é muito bom e impressionante. Mas por que ele deveria se importar? O nome dele é Kang Ji-hyung. Ele é apenas um perdedor na escola de ensino médio de especialização para despertados. Sua habilidade é o que outros chamariam de incrível, mas tem sido um inferno para ele. Manifestação de exoesqueleto. Embora ele possa cobrir sua pele com um exoesqueleto, isso lhe causa uma dor extrema, a ponto de mal conseguir manter sua consciência. Para piorar a situação, depois que seu exoesqueleto desaparece, ele o deixa com cicatrizes repugnantes, lembretes do que lhe foi feito. Os valentões o atacam e riem dele sem nenhum remorso ou preocupação com absolutamente nada. Os professores ou a direção não podem fazer absolutamente nada. Esses desgraçados são despertados de Rank S que recebem um tratamento muito especial do governo. A razão pela qual Ji-hyung está suportando toda essa dor, apesar de tudo, é por causa de sua mãe, que administra uma pequena loja de comida. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Quando ela pergunta como está a escola, ele diz que está tudo bem, pois ele pode se tornar um caçador se conseguir se formar. É por isso que ele suporta tudo. Mesmo que ele seja um caçador de Rank C por causa de sua habilidade, sua renda será pequena, com certeza, mas então eles poderão viver em um lugar muito melhor. Tudo o que ele quer é ver sua mãe descansar e parar de trabalhar tão arduamente para os dois. No dia 15, é o aniversário de sua mãe, uma ocasião muito especial. Foi o que ele pensou de qualquer forma, até que aqueles desgraçados da escola espancaram sua mãe, deixando-a em estado vegetativo. Todos dizem que foi um acidente, até mesmo seu advogado. Eles coincidentemente vieram ao restaurante deles e começaram a assediá-la, o desgraçado de cabelo branco prometendo diamantes se ela se sentasse ao lado deles. Sua mãe puxou a mão e foi então que ela acidentalmente derrubou o telefone dele. Antes que ela pudesse perguntar como pagá-lo, ele imediatamente a empalou com suas estacas, e eles não pararam por aí. Ele sabe como esses desgraçados são, certo? Isso não foi uma coincidência, nem a fúria de suas habilidades. Foi um bando de demônios que tirou a única coisa que ele realmente se importava neste mundo. Mais tarde naquele dia, enquanto os valentões estavam em uma caçada a monstros, o de cabelo roxo se perguntou se estava tudo bem como eles espancaram aquela senhora até quase a morte. E se ela realmente morrer? O valentão principal sai do portal e diz a ele para parar de se importar. Eles são jovens o suficiente para serem protegidos pela lei, e também são despertados de Rank S. Além disso, ele honestamente acha que esta é a primeira vez que ele faz algo assim. De repente, Ji-hyung aparece perguntando por que eles fizeram aquilo. Ele se aproxima lentamente, mas eles não conseguem ouvi-lo, o que leva Ji-hyung a gritar. Porque eles torturaram sua mãe, o valentão principal finge ignorância. Ele não sabia que era a mãe dele. Ela realmente parecia muito jovem, apesar de ser a mãe de um perdedor como aquele. Ele empala Ji-hyung com uma estaca de diamante e observa que quase flertou com ela. Que desastre isso teria sido para ele, não é mesmo? Ji-hyung não se importa com essa estaca. Ele a agarra com força e atira do peito, permitindo que o exoesqueleto assuma o controle. Ele não quer desistir de sua vingança, o que leva o valentão principal a invocar uma dúzia ou mais de estacas e empalá-lo como um peixe. Quem ele pensa que é para atacá-los como se pudesse fazer alguma coisa? Ele se esqueceu de que é um perdedor? Ji-hyung surpreendentemente continua a se mover, mesmo parecendo um espírito perdido. Determinado em sua vingança, ele ainda se move. Já que ele está tão determinado, o valentão principal diz a um de seus amigos, Thor, para simplesmente eletrocutar esse cara. Com um olhar poderoso, ele atinge Ji-hyung com um raio extremamente forte que o faz cair no chão, presumivelmente morto. Já que eles lidaram com ele, os valentões seguem seu caminho alegre, mas Ji-hyung de repente agarra a perna do valentão principal e pergunta para onde ele está indo. O valentão principal já estava farto dele, então ele protege seu punho com diamante sólido e começa a esmagar a cabeça de Ji-hyung repetidamente. Se ele está tão puto, deveria ter estado lá para proteger sua mãe inútil. Por que ele está com raiva dele? Mesmo que esses socos arranquem a maioria dos dentes de Ji-hyung, ele ainda morde a rocha dura, mostrando que não vai deixar isso passar de jeito nenhum. De repente, os valentões veem algo à sua frente, um portão de sangue. Thor pensa em relatar isso imediatamente, mas o valentão principal diz para ele não fazer isso, pois teve uma ideia brilhante. Ji-hyung tenta se levantar, mas seu corpo o está traindo, permitindo que o valentão principal o jogue voando para dentro do portão de sangue. Antes de desaparecer, Ji-hyung jura por sua própria alma que os matará. Ele fará com que todos eles sofram como fizeram com sua mãe. O valentão principal diz a ele para tentar, se é que ele consegue sair de lá. Ji-hyung atinge o chão com bastante força, mas essa não é sua principal preocupação agora. O portão de sangue é um fenômeno em que um portal fica vermelho sangue e nenhum monstro sai dele. Não se sabe muito mais sobre isso. A razão é que se alguém entra no portão de sangue, não sai vivo. Lá dentro, milhares de monstros e aberrações cercaram Ji-hyung, prontos para dilacerar sua carne tenra. Eles imediatamente começam a agir e Ji-hyung experimenta algo pior do que a própria morte.
Ele pode sentir cada parte de seu corpo sendo cortada, mastigada e dilacerada. Nem mesmo seus olhos vermelhos estão seguros. Mesmo quando ele é apenas osso, a dor persiste, não permitindo que ele descanse em paz. Esses portões de sangue são um mistério, mas novas pesquisas provaram que aqueles que os adentram se tornam monstros. Sem qualquer aviso, Ji-hyun começa a se regenerar a partir de um único pedaço de seu crânio. Seu corpo inteiro se torna carne novamente, e a mana dentro do portão o domina completamente. Este é outro processo extremamente doloroso, mas Ji-hyun não se importa, suas partes humanas ainda se lembram. Quando ele pensa em sua mãe, as memórias do que aconteceu voltam inundando-o, da dor que ele e sua mãe sofreram por causa daqueles desgraçados. Isso o enfurece tanto a ponto de ele começar a babar como um cão raivoso. A transformação o leva ainda mais longe, alimentada por puro ódio e tristeza profunda. Junto com a memória daquele desgraçado ainda estar vivo, Ji-hyun vai além de uma transformação normal e esmaga o chão sob seus pés. Isso chama a atenção das feras que pensavam ter acabado com ele, mas Ji-hyun voltou dos mortos, impulsionado pela vingança. As feras imediatamente o atacam novamente, mas desta vez Ji-hyun é capaz de se defender e enfrentar essas almas perdidas para sair daqui. O tempo passa, e em uma transmissão ao vivo de TV muito importante, 3 caçadores de Rank S estão sendo entrevistados. Eles são famosos por sua bondade e fazem trabalho voluntário com bastante frequência também. Este é, claro, o grupo de valentões, com o valentão principal dizendo que eles ainda se sentem da mesma forma, mesmo agora, encontrando alegria em ajudar os outros. O entrevistador então o questiona sobre seu incidente ultrajante, onde ele feriu um civil inocente há 5 anos. O valentão começa a derramar algumas lágrimas de crocodilo, dizendo que aquela era a mãe de seu amigo próximo. Ele era apenas um estudante, e como não conseguiu controlar suas habilidades, algo horrível como aquilo aconteceu. Ele se desculpou sinceramente com ele, mas não conseguiu entrar em contato com aquele amigo desde então. Ele espera poder se desculpar mais uma vez. De repente, a porta à sua frente se abre com força e voa direto em seu rosto. Ele consegue bloqueá-la, agora exibindo sua expressão fria de sempre, e todos fogem ao ver o monstro. Antes que o valentão pudesse fazer qualquer coisa, Ji-young voa em sua direção com um soco que não pode ser bloqueado de forma alguma. No coração do portão de sangue, Ji-young lutou por anos. Ele pensa que foram anos, perdeu a noção do tempo, enquanto continuava a cortar as feras até conseguir sair, e agora ele finalmente teve sua vingança. O valentão principal é nocauteado antes que os outros sequer percebam. Ji-hyun ainda se lembra de como ele o zombou para tentar sair, mas ele realmente saiu, e agora todos eles estão completamente mortos. Surpreendentemente, o valentão principal ainda está consciente de alguma forma, e diz a esses dois para matá-lo rapidamente. Thor atinge Ji-hyun da mesma forma que fez no passado, mas desta vez ele nem se abala com o ataque e corta a cabeça de Thor, surpreendendo os outros. Eles realmente não deveriam estar surpresos. No entanto, Ji-young veio apenas para ter sua vingança. O outro valentão usa suas habilidades de terra em Ji-young, que permite. Em pouco tempo ele é engolfado em um caixão de terra, mas ele imediatamente sai e agarra a mandíbula do desgraçado. Com um movimento rápido, ele a arranca, fazendo-o se contorcer no chão como o verme que ele realmente é. Isso irrita Ji-hyun, então ele o cala com 2 golpes rápidos, o que permite ao valentão principal socá-lo bem no rosto antes que ele pudesse se virar completamente para ele. Mas, surpreendentemente, rachaduras se formam em seu diamante por causa do golpe. Vendo isso, ele planeja eliminar Ji-hyun de uma vez por todas. Então ele invoca milhares de estacas de diamante e as lança diretamente em Ji-hyun, imitando o que fez no passado, mas em uma escala muito maior e mais devastadora. No entanto, desta vez, Ji-hyun não é mais o garotinho que costumava ser, mas um demônio enviado dos poços ardentes do inferno, determinado em sua vingança. O valentão principal sabe que isso não acabou. Então ele cobre a metade superior de seu corpo com diamante e começa a espancar Ji-young repetidamente, sem parar. Mais uma vez, imitando o passado. Ji-young novamente agarra o punho dele com a boca, dando-lhe alavancagem suficiente para golpear o valentão diretamente no peito. Ele continua a morder o punho enquanto faz isso. E o valentão fica horrorizado, o que o leva a invocar uma gigantesca estaca de diamante com a qual ele consegue empalar Ji-young. Mas ao custo de seu braço, ele tenta sair de lá o mais rápido que pode, mas é subitamente empalado por uma de suas próprias estacas por trás, e Ji-hyun se aproxima com mais algumas em sua mão. O valentão grita com ele como uma criança para que se afaste, para que o deixe em paz, mas essa é a última ideia na mente de Ji-hyun agora. Ele começa a torturar o valentão com suas próprias estacas, fazendo-o passar pelo que ele passou diariamente por causa dele. O valentão pergunta quem ele é e por que está fazendo algo tão horrível com ele. Em resposta, Ji-young arranca seu exoesqueleto ósseo do rosto e o valentão se lembra. Agora ele sabe quem é. Eles sempre costumavam brincar com ele no ensino médio. Ele é aquele verme. Ji-young sente que é hora de acabar com isso de uma vez por todas. Então ele começa a espancar o valentão com cada grama de raiva dentro dele, até que finalmente empala sua boca com a espada em sua mão e encerra sua vida. Todos eles sofreram agora, alguns mais do que outros, mas a vingança de Ji-young está completa. Antes de tudo isso, ele foi visitar sua mãe e ficou angustiado ao ver que ela ainda estava na mesma condição da última vez, e nem um pouco melhor. Ele alcançou seu propósito, mas por que essa raiva ainda está fervendo dentro dele? Antes de tudo isso, na mesma área montanhosa onde ele desapareceu, outro portal surgiu com um grupo que facilmente cuidava dos monstros lá dentro.
Todos eles parabenizaram sua curandeira, que era nova no grupo, e era a primeira vez dela em uma masmorra. Os rapazes estavam realmente muito gratos a ela e queriam mostrar sua apreciação de alguma outra forma. O que acontece no portão, fica no portão. Então eles pensaram em se divertir um pouco com ela até saírem daqui. Mas foi então que a cabeça de um dos homens voou completamente. Os outros se viraram apenas para ver a imagem da malícia os encarando de volta. Eles começaram a lançar ataques para derrubar este último monstro, mas Ji-Yong não se abalou com seus ataques. O mestre da lâmina tentou cortá-lo, mas sua lâmina quebrou, permitindo que Ji-Hyun cortasse sua cabeça completamente. Os dois últimos caçadores não puderam fazer nada por causa do medo, e então Ji-Hyun os abateu sem piedade. Ele se moveu em direção à mulher, mas a encarou com um pouco de apatia. Ela pensou que isso era misericórdia, que ele a estava salvando, mas Ji-Hyun cortou a cabeça dela, assim como fez com os outros. Ele não tinha tempo para isso, nem tempo para qualquer misericórdia. A raiva dentro dele impulsionava todo o seu ser. Agora, enquanto a chuva cai em seu rosto, ele não sabe o que sentir. Mas, de repente, alguém vem por trás e pergunta como se sente ao finalmente ter sua vingança. Ele pergunta quem está ali, e a mulher se apresenta como a chefe da Associação de Caçadores Coreana, Lee Yoo-min. Ji-Hyun pergunta como ela o conhece, então ela explica que eles gerenciam todos que passam por um portão de sangue. Foi há cerca de 5 anos quando ele entrou em um, certo? Ji-Hyun imediatamente fica com raiva e avança para acabar com essa mulher, mas ela de repente diz que sua mãe pode ser revivida. Isso faz Ji-Hyun errar de propósito, criando uma grande explosão atrás dela, e Yoo-min explica que sua mãe pode sair do coma, mas apenas com a ajuda dela, é claro, já que ela é a única curandeira de Rank S em todo o mundo. Ji-Hyun pergunta como ele pode confiar nela, mas Yoo já fez coisas por ele enquanto ele estava preso naquele portão de sangue. Quem cuidou de sua mãe? Certamente não o hospital. Eles não têm fundos ou equipamentos suficientes para fazer isso. Ji-Hyun pergunta o que ela quer, mas é algo bastante simples. E Man continua explicando que os caçadores se tornaram poderosos demais. Armas feitas pela humanidade perderam todo o significado em comparação com os caçadores. Alguns são mais fortes do que armas nucleares, e graças a isso, a maioria dos monstros nos portões foi eliminada. No entanto, os portões não desapareceram completamente. Os portões estão interconectados, eles se tornam uma passagem que ignora fronteiras e há países usando isso para travar guerra contra os caçadores. A paz instável que eles tinham até agora foi quebrada. Todas as principais potências do mundo se tornaram inimigas declaradas. No entanto, eles carecem de caçadores, então são incapazes de bloquear a invasão de caçadores japoneses que fazem o que bem entendem até o seu retorno, é claro. Se eles responderem à invasão japonesa com caçadores, atrairão muita atenção global, então precisam da ajuda dele. Ela jura trazer sua mãe de volta. Tudo o que ele precisa fazer é se tornar um monstro para eles, a coisa que ele já é. No Japão, no gabinete do primeiro-ministro, ele convoca o ministro da defesa e pergunta por que todos os seus caçadores estão atualmente inalcançáveis. Este é Ryuzaki Juto, o primeiro-ministro do Japão. O ministro da defesa se desculpa por isso. É culpa dele. Ele os procurará imediatamente. Além de ser ministro da defesa, ele também é o caçador número 1 do Japão, Ikosai Kagoeru. Depois de deixar o gabinete, ele diz à sua assistente para preparar sua espada rapidamente. Ela pergunta se ele vai sozinho, o que ele confirma. Correndo o risco de parecer rude, ela explica que os caçadores que foram enviados antes eram da elite. Por que ele não forma uma equipe? Kage vira de cabeça para ela e pergunta se ele parece o tipo de pessoa que precisa de tais coisas. Mais tarde, ele chega ao local onde os desaparecimentos ocorreram. Os inimigos que ele encontra são fracos demais para as pessoas que eles enviaram. Eles não seriam capazes de morrer apenas com isso. Então, o que realmente aconteceu? Quando ele se aprofunda um pouco mais na caverna, ele encontra uma fera de pé sobre os corpos de seus parentes como um trono. Furioso com essa visão, Kagero avança com sua lâmina, mas Ji-Hyun a bloqueia apenas colocando a mão pra frente e provando suas habilidades. Enquanto ele ataca, Kagero fica irritado por ele ter bloqueado sua espada. Então, após um soco, ele usa a primeira habilidade da lua, que Ji-Hyun bloqueia, mas causa algum dano. Kagero se recusa a parar por aí e usa a segunda lua para empurrar Ji-Hyun contra a parede, permitindo-lhe avançar para a terceira lua, que certamente seria seu ataque final contra esta criatura. Ji-Hyun de repente avança e ataca o pescoço de Kagero, mas com um movimento súbito e rápido, ele consegue cortar a mão direita de Ji-Hyun completamente. É uma pena, ele era um bom lutador, mas sua espada corta até mesmo o próprio diamante. Ele decapitou Ji-Hyun, sentindo pena dos tolos que foram derrotados por ele. Enquanto a consciência de Ji-Hyun se esvai, ele se lembra de seu pai. Ele estava sempre ocupado por causa do trabalho, mas era caloroso e amigável, não importava o que acontecesse. Era isso que ele gostava nele. Infelizmente, um dia, ao voltar do trabalho, ele correu para abraçá-lo apenas para o Truck-kun aparecer. Justo quando ele estava prestes a ser izakai'd, seu pai pulou para salvar seu único filho, e Ji-Hyun culpou a si mesmo pela morte dele. Por causa de sua morte, o negócio de seu pai faliu e eles acabaram com uma dívida que não podiam pagar. As mãos macias de sua mãe ficaram ásperas, e quando ele perguntou se ela estava bem, ela não mostrou nenhum sinal de tristeza e continuou a trabalhar arduamente.
Ji-young sabia que ela estava mentindo, pois todas as noites ele não conseguia dormir por causa do quanto sua mãe chorava. Ele sabia que era a razão de tudo isso ter acontecido. Alguém como ele não deveria ter existido. Talvez então seus pais teriam sido felizes de verdade. Ele decidiu tirar seu direito de viver, mas sua mãe o flagrou, e foi então que ambos descobriram que ele era um despertado. Com esperança de um futuro melhor, Ji-young jurou se tornar um caçador. Ele fará isso e a fará feliz. Não importa o que aconteça. Ji-young é despertado por pura fúria. Ele se lembra das palavras de Yumin. O mundo inteiro é um inimigo, mas o maior deles é o Japão. Usando sua força bestial, seu objetivo é matar o caçador mais forte do Japão. Kagaru pensa que isso acabou, então ele embainha sua lâmina, mas a cabeça de Ji-hyun de repente desaparece e começa a morder seu tornozelo com toda a força que pode reunir. Kagaru percebe que ele está se regenerando, mas a dor que ele está sofrendo por causa dele é algo que ele nunca sentiu antes em sua vida. Ele corta a cabeça dele mais uma vez, mas dessa vez ele é impulsionado por pura malícia contra seu inimigo. Ele invoca a técnica mais forte que possui um símbolo de lua crescente caindo no chão. Ele corre pela caverna como um louco e invoca a última técnica de Kaijiryu, a fatal e avassaladora 12ª lua. Ji-young é atingido de todos os ângulos, e os golpes são tão rápidos e fortes que até escapam do portal e se espalham por toda a área. A caverna fica em completo caos, e Kagero se afasta para sair e cuidar de sua perna ferida, mas é então que um osso penetra a outra. Mesmo depois de tanto dano, o coração negro de Ji-young se recusa a parar, e ele começa a se regenerar mais uma vez. Kagero sabe que sofreu grandes danos, mas está mais irritado pelo fato de alguém ter ousado tocá-lo, então ele avança novamente. Lá fora, Juto e os caçadores de elite do Japão se reuniram, mas um deles se pergunta se não há gente demais. Juto sente que precisa verificar, já se passaram 3 dias desde que Kagero entrou, e ele é o caçador número 1 deles, então eles devem cuidar dele. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a cabeça de Kagero voa para fora do portal e Ji-hyun também aparece. Juto só consegue gritar antes de ser decapitado. Na Associação de Caçadores Coreana, a secretária de Yumin pergunta se Ji-hyun consegue fazer isso. O Japão é poderoso, afinal. Yumin observa que eles terão que esperar para ver. Se ele conseguir vencer o caçador mais forte do Japão, eles vencerão. Juto de repente o atinge no chão, pois ele invocou suas habilidades protegendo seu pescoço. Este é Ryusaku Juto, primeiro-ministro japonês, mas também o caçador de rank SSS do Japão, uma verdadeira fera entre os homens. 3 anos atrás, a maioria dos monstros dos portões normais foi subjugada, e o mundo começou a temer as pessoas em quem antes confiava para protegê-los. Por causa desse medo, alguns países tentaram erradicar os caçadores, mas falharam, incapazes de fazer absolutamente nada. Os caçadores ao redor do mundo viram isso como uma grande oportunidade. Alguns chegaram a um acordo com sua nação, coexistiram ou conquistaram seu país com sua força pura e avassaladora. Cada um ganhou supremacia à sua própria maneira especial, mas o país que foi conquistado pelos caçadores foi o Japão. A razão para isso é bastante simples. O primeiro-ministro é um caçador de rank SSS. Ele era um sujeito agressivo mesmo antes de despertar, e depois que o sistema de caçadores apareceu, ele tentou assumir o controle da Coreia do Sul. No entanto, essa ambição está sendo agora comprometida por causa de um único espírito vingativo. Todos, incluindo Shuto, veem que Ji-hyun está se regenerando. Então, 2 caçadores intervêm, um à esquerda, o 7º, e outro à direita, o 8º classificado no país. Ambos começam a liberar suas habilidades em Ji-hyun, mas em um segundo ele corta a cabeça do 8º e agarra o 7º antes de esmagá-lo no chão com tanta força que seu crânio explode, restando apenas sua mandíbula inferior. Todos ficam enfurecidos com essa visão horrível. Como ele ousa fazer isso com um dos caçadores deles? Ruto é o mais irritado e diz a todos ao redor que, se intervirem, ele mesmo os matará. Enquanto o sangue de Juto ferve, ele se lembra de algo do passado. Ele encontrou um garoto sentado do lado de fora, congelando, e perguntou por que ele estava ali. A criança perguntou quem ele era, mas Juto apenas suspirou e lhe deu sua jaqueta, levando-o para um lugar mais quente. Enquanto fazia isso, ele perguntou qual era o nome dele. A criança olhou com seus olhos febris e disse que era Kagero. Juto assume uma aparência demoníaca enquanto sua transformação o domina e ele soca Ji-young, que consegue bloquear seu ataque. Mas na próxima vez que Juto ataca, ele vai direto para as mãos de Ji-young e direto para o peito dele, antes de arrancar seu rosto de forma limpa. Ji-young ainda se recusa a morrer, mas Yuto explode seu corpo inteiro com magma quente, aparentemente queimando-o até os ossos. Todos ficam surpresos com a força de Juto, mas ele não se importa. Ele vai pegar a cabeça de seu prodígio, apenas para ouvir algo vindo por trás. Esse algo é Ji-young, que está lentamente se regenerando de volta à besta que ele é. Juto se lembra de quando eliminou toda a resistência que tinham no Japão. Ele pediu desculpas a Kigeru por fazê-lo fazer algo assim, mas este não era o fim. Eles mal conseguiram conquistar o Japão e agora estão indo atrás da Coreia do Sul e da China também. Ele pode realmente morrer da próxima vez. Então, se quiser parar aqui, ele entende completamente. Kagaru disse a ele que foi o único que o olhou quando ele estava morrendo naquela rua, e que ele o pagaria de volta, custe o que custar.
No entanto, há algo que ele deseja dele. Quando tudo estiver feito, ele pode chamá-lo de pai. Shuto sentiu que essa era uma pergunta de mente fechada. Mesmo sem perguntar, ele já é seu precioso garoto. Tendo tido o suficiente dessa farsa, Juto invoca um vulcão inteiro. As pessoas ao redor dele estão seguras apenas porque a mulher ao lado dele possui habilidades de gelo. Enquanto Ji-hyun está diante do vulcão, ele irrompe abruptamente e Juto sintetiza seu corpo inteiro, prometendo fazer cada uma de suas células desaparecer. Com um único comando, Ji-hyun é cercado por montes de lava derretida, queimando sua carne completamente. Mas ele encontra forças para pular e alcançar Shuto. Infelizmente para ele, isso só o coloca em uma situação pior, pois Juto o joga direto no centro do vulcão, invocando quantidades extremas de lava. Todos fogem enquanto o vulcão cresce e projeta uma sombra sobre a cidade inteira. Mesmo sendo constantemente queimado, Ji-hyun continua a tentar alcançar Yuto, sua alma não reconhecendo a dor em que ele está. Ji-hyun invoca Hanami para seu lado, que imediatamente usa suas habilidades de congelamento para tornar a superfície do vulcão dura como rocha. Ji-hyun agora derreterá ali pelo resto da eternidade. Na Coreia do Sul, na guilda Kunkang, uma mulher trabalha arduamente para trazer o valentão de volta dos mortos, que consegue ser reanimado mesmo após ser deixado em um estado tão deplorável. Enquanto Juto permite que os caçadores retornem, deixando apenas alguns ao seu lado, Ji-hyun está irritado e começa a mover a mão para cima e para baixo constantemente. Aparentemente, esta não é a primeira vez que ele experimenta esse tipo de magma quente. O portão de sangue estava cheio dele. Esta experiência é algo pelo qual ele passou dezenas de milhares de vezes. Não é nada para alguém como ele. No entanto, mesmo que ele consiga sair, a dor não diminui. Ele cerra os dentes para suportá-la e se apoia na superfície dura usando os pés, dando-lhe alavancagem suficiente para bater a cabeça repetidamente na superfície. Hanami percebe que o demônio escapou. Eles não podem se livrar de sua raiva tão facilmente. Juto também percebe e diz a Hanami para levar os outros caçadores e fugir o mais longe que puderem. Mais uma vez, ele assume sua forma final e aterrissa com tanta força que faz Ji-hyun recuar. Hanami está preocupada com ele, pois quando começou a conquistar o Japão, ele estava exagerando. Centenas de cicatrizes estavam espalhadas por seu corpo e a regeneração de magma não conseguia acompanhar seus ferimentos. Judo disse a ela que, entre as grandes nações caçadoras como a América ou China, o país deles é o mais fraco. Se não conseguirem absorver a Coreia do Sul em breve, não haverá sobrevivência para o país deles. Hanami se aproximou e disse a ele que muitos de seus caçadores morreriam no processo. Mas Juto disse a ela que apenas lutaria mais se fosse esse o caso. Mesmo que seu corpo se torne pura cinza, ele protegerá seu país, uma das poucas coisas com as quais ele se importa. Em um segundo, ele pula em direção a Ji-hyun e o atinge na lateral do vulcão. Ele então o agarra pelo pescoço e o joga pra frente, mas Ji-hyun consegue aterrissar de pé. Juto não para por aí, no entanto, pois ele invoca outro rio de magma e o envia direto para Ji-hyun, que tenta bloquear, mas é incapaz. Com ele incapacitado, Juto pula no topo da montanha e aterrissa com força extrema, fazendo o vulcão inteiro tremer e soltar fumaça. Hanami diz a todos para irem embora, como Juto lhes disse para fazer, mas eles se recusam. Todos receberam muita ajuda dele em nível pessoal. Todos juraram protegê-lo com suas próprias vidas. Dentro do vulcão, Juto arrasta Ji-hyun para suas profundezas flamejantes, desintegrando tudo o que ele foi ou um dia será. Com esta tarefa concluída, Juto venceu. Infelizmente para ele, o espírito vingativo de Ji-hyun se recusa a desistir, então ele se levanta mais uma vez. Só que desta vez, ele sabe em quem mirar. O mundo tirou seus entes queridos, então ele fará o mesmo com os outros. Ele agarra Hanami, mesmo que ela o congele, e a arrasta para a montanha, fazendo Juto preparar um golpe mítico e os outros caçadores também descem. Juto tenta algo, mas não consegue atacar como queria por causa de sua esposa. Então ele cerra os dentes e usa apenas uma mão para cortar o aperto de Ji-hyun em Hanami. Isso é exatamente o que Ji-hyun planejou, pois ele se vira e corta a cabeça de Ji-hyun completamente. Dessa vez, incapaz de se reconectar. Cada caçador com eles começa a atacar o Ji-hyun quase completamente congelado, e com certeza eles o estilhaçam em pedacinhos. Hanami está sã e salva, mas Juto morreu da maneira mais horrível possível. Seu rosto preso em uma expressão de pura angústia. Eles não têm tempo para lamentar sua perda, pois Ji-hyun se levanta mais uma vez, sua alma perversa emanando de dentro dele com pura malícia. Enquanto ele se aproxima de Hanami, ela enlouquece completamente. Mas depois de um tempo, ela acorda na cama com o marido. Ela teve o pior pesadelo de todos, mas Yuto a conforta, pois ele está aqui. Depois que ela o beija, ela vê a realidade da situação. Não há como voltar. Sua mente quebrada, todos ao seu redor mortos. Hanami escolhe tirar a própria vida e se liberta junto com o marido. Ji-hyun venceu, mas seus pensamentos apenas divagam sobre suas próximas vítimas. Ele retorna ao portal, o único lar que conhece agora, e espera ansiosamente que outros venham. Na guilda Kunkang, a mulher que reviveu o valentão, chamado Tae-su, diz a ele para não exagerar.
Ele era o único com mana restante dentro dele, mas mesmo assim eles mal conseguiram salvá-lo. Seus amigos são outra história. Taisu sabe que eles mal tinham mana em primeiro lugar, mas ele sabe o que aconteceu. O pequeno verme com quem ele costumava brincar quando era mais jovem escapou do portão de sangue e o matou. Ele nunca perdoará aquele bastardo. Este é o mestre da guilda Kyun Kang, o caçador de rank S, Han Taisu. Relatos dizem que ele é apenas rank S, mas isso parece ser falso. Depois de um tempo, a mulher libera o selo de sua habilidade, então ele reúne todos os membros de sua guilda. Todos se curvam a ele, e o chefe da equipe de inteligência, Han Kyung-chan, observa que o monstro que ele procura se moveu para o portão após o massacre no Japão. Taisu não se importa com isso, ele só quer matar o bastardo e erradicá-lo deste mundo. Com isso em mente, Kyung-chan promete encontrá-lo e apresentar sua cabeça em uma bandeja de prata. Mas de repente, Taisu corta a cabeça dele e começa a absorver seu poder. Os outros perguntam o que ele está fazendo e Taisu começa a desabafar sobre Kyung-chan. A princípio, ele era o vice-presidente da Associação Coreana de Caçadores. Quando absorveram isso há 3 anos, ele conseguiu dominar a Coreia. Além disso, sua habilidade era telecinese de rank S, que parece funcionar muito bem. Ninguém sabe como reagir enquanto ele esmaga um de seus súditos até que ele derrame sangue por toda parte. A mulher que o curou perguntou se o que ele estava fazendo era sensato. Sua habilidade é mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Taisu sente o oposto. É na verdade uma bênção disfarçada, e com a ajuda de seus súditos, ele consegue ficar cada vez mais forte. 28 membros se reuniram neste lugar, perfeito para Taisu aumentar seu poder e se divertir. Depois de um tempo, o chão está coberto de cadáveres e Taisu desfruta absorvendo seus poderes. Ele está amando cada segundo disso. A mulher pergunta se isso é suficiente, mas Taisu nega, pois aquele verme matou o primeiro-ministro de rank SSS. Isso não é nem de perto o suficiente. Ele deve matar aquele bastardo, custe o que custar, então ele está indo para a Rússia, onde fará um pequeno banquete. Yumin recebe Ji-hyung de volta e começa a cura de sua mãe imediatamente. Sua cura de rank S restaura células danificadas uma a uma usando mana. Levará um tempo considerável, mas ela prometeu salvá-la. Depois de terminar a sessão de hoje, ela sai e diz a Ji-hyung que sua mãe acordará em uma semana se ela continuar assim. Ela de repente cai no chão. Ji-hyung observa que isso deve custar uma quantidade considerável de mana, porque ela está indo tão longe por alguém como ele. Yumin agarra a mão dele e observa que ele tem que sobreviver, custe o que custar. Ela tenta curar a mão dele, mas ele a rejeita. No entanto, ela viu algo em tudo isso. Sua bestialização progrediu dentro do portão de sangue. Desde que os portões apareceram pela primeira vez, há 15 anos, todos os outros portões começaram lentamente a se transformar em portões de sangue. No entanto, desde que ele escapou, a mudança acelerou, e como resultado, todos os portões em todo o mundo estão se transformando em portões de sangue. A mana fluindo desses portões está lhe dando uma força maior do que ele pode imaginar. Em termos de fluxo, se um portão regular é considerado um buraco, o portão de sangue é uma passagem. Ele está conectado a algum lugar e algo parece estar vindo através dele. Esse algo se recusa a deixá-lo ir. Os demônios do inferno vieram para arrastá-lo de volta, mesmo que tenham que matar o mundo inteiro por isso. Em algum lugar de uma cidade coreana, dezenas de portais vermelhos aparecem e os monstros avançam, matando tudo em seu caminho. No escritório do presidente coreano, ele perguntou por que isso está acontecendo e por que a guilda Kyun Kang não os está respondendo. Seu subordinado explica que a guilda inteira foi aniquilada. Eles não têm certeza de como, mas o que eles fazem? Pedir ajuda a outros países? O presidente sente que isso é o mesmo que acabar com o país deles, então ele diz ao seu subordinado para declarar lei marcial. Mesmo que não possam fazer nada com seus militares, mesmo que não tenham Kyun Kang, eles ainda têm caçadores. Os caçadores em questão estão todos dando o seu melhor. Eles estão lutando de um lado para o outro para proteger sua população, mesmo que as chances pareçam estar sempre contra eles. Antes mesmo que possam se mover, um monstro gigantesco avança e esmaga todos eles. Ji-hyung fica surpreso ao ver o que está acontecendo por causa dele, com humanos perguntando o que ele fará. Justo quando uma mulher está prestes a ser morta pelo mesmo monstro gigantesco, Ji-hyung intervém e a salva. Quando ele morreu dentro do portão de sangue, a mana lá tentou transformá-lo em um monstro completo. Ele suportou grande dor para superá-lo e obteve essa regeneração anormal como resultado. Era o que ele pensava, de qualquer forma, mas vendo essa situação, parece que a mana dentro dele não o deixará morrer até que ele se torne um monstro completo, assim como esses desgraçados são. Ele cerra os dentes com raiva. Ele finalmente teve um bom pensamento depois de muito tempo. Ele queria viver pacificamente depois de tratar sua mãe. Mas parece que o inferno ainda não terminou com ele. Na dimensão de onde esses portais vêm, o rei do submundo observa Ji-yong lutar ansiosamente, pois ele deve ser quem causou a formação da fenda. Obrigado por assistir. Até a próxima. Ji-hyung prometeu a Yumin que matará todos os monstros que saírem do portão de sangue em troca da cura de sua mãe, que já concordou com isso. Ela a moverá para o bunker subterrâneo da associação, então ele deve lutar com tudo o que tem. Enquanto ele faz exatamente isso, Ji-hyung parece reconhecer essas feras, pois elas também apareceram enquanto ele estava no portão de sangue por 5 anos inteiros.
Ele sabe que há um limite para quantos monstros podem sair de um portão, embora ainda seja uma quantidade desastrosa. Ele matou todos os monstros próximos. Se isso continuar assim, ele finalmente poderá viver feliz com sua mãe. De repente, ele é atingido através de seu crânio grosso por ninguém menos que o exército, que veio ao resgate um pouco tarde demais. Um deles pergunta se o que estão fazendo está certo, já que aquela coisa não matou ninguém, mas apenas os monstros que saíam do portão. O comandante da companhia não se importa. Aquela coisa é a causa de toda essa situação. Eles apenas o amarrarão até que o apoio dos caçadores finalmente chegue. Ji-Young só pode se perguntar sobre o que eles estão falando antes de ser esmagado pelos tanques. Enquanto isso, todos os outros continuam a atirar nele. Ji-Young está sentindo uma dor que nunca sentiu antes e implora para que parem, mas no final, é apenas sua regeneração que realmente o salva. O portal escuro paira sobre ele, dando-lhe uma quantidade extrema de energia impulsionada por sua raiva. Yuman o avisou disso, pois, com o portão de sangue aberto, ele continuará recebendo energia e suprimir a monstruosidade será difícil. Em um mero segundo, Ji-Young matou todos os soldados, mas o que ele vê à frente o leva ao passado. Quando ele estava sendo intimidado, seu amigo de infância foi o único que percebeu e perguntou sobre isso. Por que ele deixou Taisu e os outros bastardos o provocarem daquele jeito? Ji-Young sabia que era apenas um alvo fácil e aconselhou seu amigo a fingir que não se conheciam, pois ele certamente se machucaria a essa altura. O amigo ficou naturalmente furioso e perguntou se ele estava louco, mas Ji-Young nem sequer ousou tentar contato visual por causa dele. O amigo foi embora e foi assim que Ji-Young perdeu seu único amigo em todo o mundo. Era o que ele pensava de qualquer forma, porque na realidade, ele estava coletando evidências que eram vistas através de seu olho direito. Depois de reunir o suficiente, ele enviou todas as fotos para a polícia, o escritório de educação e várias agências de notícias. Infelizmente, a corrupção já era profunda demais, e no dia seguinte ele acordou com seu olho direito arrancado. Ele finalmente desistiu e decidiu não ir mais à escola com Ji-Hyun, por seu próprio bem. Ji-Hyun estava extremamente furioso. Ele sabia que eram Taisu e seus amigos bastardos. Ele se certificaria de que eles pagassem o preço final. O amigo agarrou suas roupas com força e disse para ele nunca tentar tal coisa. Ele não sabe o que acabou de passar. Ji-Young perguntou o que ele faria agora, já que havia perdido sua habilidade, mas o amigo disse para ele não se preocupar. Não há muito pelo que viver de qualquer forma. Ele apenas se alistará no exército. Agora Ji segura o mesmo amigo com quem perdeu contato em sua lâmina, fazendo-o tremer e gritar para este mundo cruel. Os monstros percebem seu rugido e avançam para comê-lo, mas Ji-Hyun começa a cortá-los por pura raiva. Mesmo que mais portais apareçam, mesmo que ele esteja em menor número, Ji-Hyun só consegue ver a raiva dentro dele. No escritório do presidente, eles veem que outro monstro está lutando contra os que saem dos portões de sangue, o mesmo que eliminou a guilda Kaon Kong, e nada menos o primeiro-ministro do Japão. Ele é o responsável pela abertura dos portais dessa forma. Após alguma investigação, eles deduzem que matá-lo é a única maneira de os portões voltarem ao que eram. O presidente pergunta por que eles estão sequer lutando entre si, mas o assistente não sabe. O importante agora é que nem mesmo os outros monstros conseguem matar aquela coisa. Como os portões de sangue começaram a se espalhar para o exterior, eles não podem mais atrasar a ação, e os caçadores domésticos que enviaram foram todos aniquilados. O presidente não queria fazer isso de jeito nenhum, mas finalmente cedeu e contatou o departamento de caçadores estrangeiros. Na China, o mais forte estava quase terminando seus afazeres e foi então que ele ouviu falar de Ji-Hyun, que está causando os portões de sangue. Ele pode ver agora que isso será bastante interessante. Este é o número 1 de rank SSS da China, Lun Zhuguan. Em outro lugar, uma mulher também percebe Ji-Hyun e manda tudo para o inferno. Este é o mais forte da Rússia, Vladimir Russana. Dentro de uma zona de guerra, um padre sente os gritos de dor vindo do povo da Coreia e além. É hora de ele ir. Seu conselheiro sugere o contrário. Se ele partir, a guerra com a Rússia será difícil de vencer. O homem não se importa com esta guerra e a encerra no local com um único golpe. Com este objetivo concluído, é hora de eles irem. Este é o número 1 da América, o mais poderoso rank SSS, Steven Lucas. Ji-Hyun passou 5 anos infernais dentro do portão de sangue, lutando contra monstros e fazendo apenas isso, ele teve que sofrer condições extremas, pois não conseguia comer, beber ou sequer dormir. Ele enfrentou uma luta constante apenas para sobreviver, mas o tempo todo ele estava completamente morto. Toda vez que perdia a racionalidade, a monstruosidade tentava transformá-lo em uma fera. Mas a cada vez, Ji-Young se lembrava de 2 rostos importantes. Sua própria mãe que sofreu e, o mais importante, o rosto do desgraçado que foi responsável pelo sofrimento dela. Foi assim que ele impediu sua monstruosidade. Ele canalizou sua raiva para isso, mas sua determinação enfraqueceu porque ele finalmente conseguiu sua vingança. Não é isso. É a mana do portão de sangue que ficou mais forte. Controlá-la se tornou muito mais difícil. Por causa disso, ele cometeu um pecado e matou pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso. Em uma forma de expiação, Ji-Young decidiu evitar os portões e matar todas as feras ao redor deles. Mas mesmo assim ele se pergunta se isso é suficiente para ele se perdoar.
De repente, sua cabeça é dividida em 4 e enquanto seus olhos caem, ele vê uma figura familiar. O ano em que os portões apareceram foi no final dele e o Natal estava em pleno andamento. Um padre estava conduzindo suas cerimônias e orações habituais, mas foi então que os portões começaram a se espalhar pela igreja. Não havia caçadores para enfrentar as feras, então o padre pediu a todos que evacuassem e saíssem rapidamente. No entanto, através de sua vontade e orações, ele alcançou um despertar ali mesmo, permitindo-lhe grande poder. Esta igreja era a maior da América. Tinha 100.000 fiéis reunidos e apenas 138 ficaram levemente feridos. Mesmo que a situação parecesse terrível, o número de mortes foi 0, porque Stephen Lucas salvou o dia. Ele foi o primeiro rank SSS do mundo, e em tenra idade Jung realmente o admirava. Esse mesmo herói está agora bem na frente dele, o que confunde Jung, pois ele não deveria estar neste país. Lucas de repente o agarra e esmaga sua cabeça novamente, percebendo que mesmo com seus poderes, esta besta não morrerá facilmente. Lucas, no entanto, não hesita e usa seus poderes para afastar de Jung. Ele percebe que está indo em direção a um portal, então desvia e aterrissa no chão. Os despertos podem se comunicar sem traduções por causa de sua mana. Então, se for ele, talvez ele ouça. Ji-hyung diz que não é um monstro, o que faz Lucas parar e ouvir sua história. Ji-hyung lhe conta tudo. Lucas o abraça logo em seguida por causa do quão difícil isso deve ter sido para ele. Ele perguntou seu nome, que Ji-hyung diz, e também pergunta se ele sabe que luta para salvar pessoas. No entanto, hoje ele cometeu um grande pecado e matou muitos deles. Para não esquecer essas pessoas corajosas e para expiar seus pecados, ele gravou cada um de seus nomes em seu corpo. Se ele for honesto, pode ajudá-lo a erradicar os monstros. Mas enquanto fazem isso, essa calamidade continuará a se espalhar pelo mundo, causando a morte de milhões de pessoas. Ele se desculpa por não poder resgatá-lo, embora esse seja seu propósito, mas isso deve ser feito para o bem de todos os outros. Ele perdoará sua alma amaldiçoada, mas sua carne deve morrer imediatamente. Yumin continua a curar a mãe de Ji-hyung enquanto observa o que está acontecendo. Ru-santa está impressionada que Lucas, o bastardo, acabou de matar a todos, e depois partiu para a Coreia. Ele estava realmente guardando todo o seu poder até agora? Um de seus soldados lhe diz que eles perderam 80% de suas forças. Eles não conseguem manter a linha de frente, e a essa taxa, os caçadores americanos certamente os superarão. Ru-san amaldiçoa tudo de novo se eles pudessem apenas capturar aquele maldito monstro ártico. De repente, Taisu aparece dentro de sua fortaleza impenetrável e diz que pode pegá-lo para ela. O monstro ártico foi o primeiro monstro de rank SSS que a humanidade já enfrentou, e com sua aparição, a base russa do Ártico foi aniquilada em um único golpe rápido. O governo russo ignorava o portal e o monstro que veio de dentro dele antes, mas mobilizou todas as suas forças depois, sem sucesso. No final, eles usaram metade de suas bombas nucleares para lidar com a ameaça. No entanto, o monstro não só não morreu porque não foi danificado com mana, mas devido ao resíduo radioativo, o norte da Rússia tornou-se uma terra inabitável, repleta de monstros. Depois, para recuperar a quantia exorbitante de dinheiro que gastaram, eles declararam guerra à América. Russana reconhece o homem à sua frente. Ele é um caçador coreano de rank S. Certo? É bastante absurda a sua aparição, isso sim. Ele veio aqui sem permissão e agora está se gabando de que vai derrotar aquela coisa, mesmo sendo um rank S. Será que ele talvez tenha um desejo de morte que gostaria de realizar? Sem fazer movimentos próprios, Russana derruba Taiesu e seu assistente no chão. Taiesu sabe que ela está ali por causa daquele monstro e que eles foram prejudicados pelos americanos, mas ele pode derrotá-lo, e com bastante facilidade também. Russana pergunta se alguém tão fraco quanto ele pode atravessar aquela radioatividade. Ele precisaria de um escudo, pelo menos, ou algo para protegê-lo da confusão lá fora. É quando Russana vê algo extremamente estranho. Ela vê a verdadeira identidade de Taisu. Com isso em mente, ela lhe diz que se ele derrotar aquele monstro, ela pessoalmente lhe dará metade das pedras de mana do monstro. Taisu não se importava muito com isso de qualquer forma. Ele voltará depois que terminar. Lucas continua a impor seu poder sobre Ji-hyung, erradicando-o completamente da existência em um brilho poderoso. Felizmente, apenas uma pequena quantidade de Ji-hyung permanece, permitindo-lhe regenerar, mas ele sabe que não pode enfrentar tal poder. Em apenas um segundo, Lucas chega ao lado dele e mesmo que Ji-hyun consiga acertar um golpe, Lucas apenas o abraça em troca. Ele se desculpa mais uma vez, mas se ele se sentir melhor machucando-o, então ele deve fazê-lo. Mesmo que sua regeneração seja algo realmente incrível, ela não é ilimitada. Não importa quantas vezes ele tente escapar, Lucas o abraçará e terminará sua vida sem agonia. A única habilidade de Ji-hyung é cobrir seu corpo com um exoesqueleto, mas isso é acompanhado por uma dor que quebra a mente. Mesmo que isso devesse ser indolor, Ji-hyung pode sentir seu corpo inteiro queimando e se quebrando. Cada momento até agora tem sido excruciante para ele. No entanto, ele suportou através da vingança e da pura esperança. Infelizmente, o ataque de morte instantânea de Lucas, que fez a regeneração se repetir constantemente, superou toda e qualquer dor que ele já havia experimentado antes, repetidamente, cada vez piorando mais e mais.
A mente de Ji-young começa a se quebrar enquanto ele revive a mesma dor. Ele se lembra de quando conheceu Tai-su, que perguntou o que ele estava assistindo. Ji-young estava vendo vídeos de Lucas porque o respeitava muito, mas Tai-su estava mais interessado em sua habilidade. Ji-young mostrou a ele apenas para Tai-su socá-lo no chão, pois ele é verdadeiramente repugnante. Agora Ji-young se pergunta apenas uma coisa: por que ele deve sofrer tanto? A quem ele prejudicou? E o que ele fez de errado para receber tal punição de pessoas que nem sequer sabem como é? Por que ele deve passar pelas mesmas dores repetidamente? Em sua mente, ele amaldiçoa seu criador e tudo o que ele já criou. Um fragmento de sua consciência ainda tem moralidade. Ele lhe diz para parar, como se eles vivessem. A inocência morrerá em seu lugar. A mãe deles certamente viverá novamente, e isso deve ser suficiente para eles, certo? Ji-hyung apaga este último pedaço de moralidade, mandando-o se foder, e os portais ao redor dele de repente começam a lhe dar uma tonelada de energia. Lucas é poderoso porque tem fé, mas Ji-hyung se tornou poderoso por causa do mundo que o abandonou. Ele ataca seu poder emanando por toda a cidade como um aviso para aqueles ao redor. Ele conseguiu perfurar Lucas, o que um drone de transmissão vê. Em algum lugar seguro, seu filho assiste e reza para que seu pai volte em segurança. Os edifícios ao redor da área começam a desabar, mas Yuman não se importa, enquanto ela se esforça para curar completamente a mãe de Ji-hyung. Ela sabe que está exagerando, mas ela se esforça ainda mais, fazendo-a cair no chão e vomitar uma quantidade perigosa de sangue. Mesmo que ela tenha sofrido grandes danos, o tratamento está completo e a mãe de Ji-hyung acorda de seu sono profundo. Na Rússia, Tai-su recebe a informação de que Ji-hyung está lutando contra Lucas agora mesmo. Aquele bastardo realmente tem coragem, mas suas situações são bastante semelhantes. Ji-hyung absorveu a mana dos portais vermelhos, o que Lucas sente ser extremamente sinistro, mas mesmo assim, ele aceitará toda a sua dor e o perdoará por seus pecados. Ji-hyung já teve o suficiente de sua pregação, então ele saca sua lâmina e ataca Lucas, que desaparece no ar. Ele explica que na maioria das vezes, ter alguém que ouça seus problemas pode ajudar muito, então ele será essa pessoa para ele e ouvirá cada uma de suas preocupações. Lucas enfia a mão no crânio de Ji-hyung, que aproveita a oportunidade e corta seu braço, pois está alojado ali. Isso faz Lucas recuar, e mesmo que Ji-hyung estivesse extremamente danificado, a dor não o incomoda mais. Sua mente está cheia do pensamento de vingança. A mão alojada dentro dele abre sua cabeça, mas Ji-hyung ainda avança enquanto Lucas observa que depois de obter essa habilidade, ele ouve sons constantemente. Os gritos de pessoas com dor, o sofrimento da fome, doenças ou outras calamidades, os clamores de pura agonia daqueles que esperam ser salvos. Normalmente, nem mesmo ele suportaria algo assim, mas ele também ouve outros sons. Sons de esperança, de apoio e de felicidade. As invocações daqueles que foram salvos ecoam dentro dele, e mesmo agora ele pode ouvi-los. Com uma única e forte palma, ele eviscera completamente Ji-hyung, mas começa a ser empurrado para trás enquanto Ji-hyung sai sem ferimentos. Lucas empurra com força mais uma vez, transformando Ji-hyung em uma pilha de sangue, mas mesmo que 1000 mãos o arrastem para baixo, Ji-hyung completará seu objetivo e matará este homem. Ele escapa das mãos de Lucas e avança, com Lucas se perguntando se este é realmente o único método que ele pode vencer. Ele lança um feitiço em Ji-hyung que fica completamente controlado e sabe que sua crença o testará enquanto ele se despedaça. 1000 palavras, talvez muitas mais, começam a inundar sua mente. Pura felicidade em seu rosto enquanto ele se mutila. Lucas sabe que o tem e começa a cantar como um maníaco, levando Ji-hyung ainda mais à loucura, mutilando cada vez mais seu corpo até que ele esteja livre do pecado. Ji-hyung percebe o que está fazendo e dói. Ah, dói tanto! No entanto, ele deve temer aquele homem. Ele sabe que deve. Através do medo dele, ele ganha um calor que nunca sentiu antes. Ele continua a se despedaçar pedaço por pedaço, finalmente percebendo o que tudo isso significa. O respeito que Lucas está recebendo e a fé que eles têm nele, tudo vem do medo e de seu sujo controle mental. Ele não é um santo, mas uma cobra que enganou a todos. Lucas e todos os outros continuam a orar enquanto Ji-young é completamente erradicado, todos tendo fé em seu Senhor e Salvador. Tai-su está tendo alguma dificuldade com a besta de gelo, que é irritantemente forte, mas este bastardo não é nada comparado àquele bastardo americano. Se ele não pode matar algo assim, ele também não pode matar Ji-hyung. Ele se esforçou ainda mais porque havia prometido que mataria aquele bastardo com suas próprias mãos. Nada resta de Ji-hyung, mas através de seu puro espírito, os portais o revivem, permitindo-lhe atacar Lucas sorrateiramente com suas costelas. Infelizmente, Lucas o notou, então ele o pega e o arremessa contra um prédio com tanta força que a coisa toda racha. Ji-young aterrissa nos esgotos, onde sua mãe está por algum motivo e se pergunta se a coisa à sua frente é realmente seu filho. Ji-young derrama uma lágrima ao ver sua mãe, que lentamente se lembra do que aconteceu quando descobriram que ele havia despertado. Ele prometeu a ela que se tornaria um caçador e a deixaria ter uma vida fácil, mas ela não queria nada disso e considerava sua habilidade uma maldição do diabo.
A julgar pela sua aparência agora, parece que suas teorias estavam certas. Ela começa a fugir dele, mas Ji-young não entende o porquê. Ele é seu doce filho, ela não tem nada a temer. Ele se despedaça e agarra a mão dela, fazendo-a cair. Ji-young sabe que ela está assustada, provavelmente por causa do que o envolve, mas ele pode assegurar a ela que o que ela está vendo agora não é ele. Sangue jorra enquanto ele se despedaça e sua mãe também o soca, o que parece ser o golpe final para ele. Lucas se aproxima e vê que a mãe dele ainda está viva. Ele mentiu na frente de uma pessoa justa. Ele é ímpio e receberá um julgamento poderoso. Antes que Lucas possa fazer qualquer outra coisa, Ji-hyun rapidamente corta sua cabeça, deixando Ji-hyun sofrer por sua mãe. No entanto, algo sai da cabeça de Lucas e vai diretamente para o corpo de Ji-hyun. A princípio, isso não parece fazer nada, mas então Ji-hyun começa a agir estranhamente, como se alguém completamente diferente tivesse acesso ao seu corpo. A mulher que assumiu o controle de seu corpo gosta de homens fortes, mas odeia os fracos, assim como os incontáveis homens que ela matou porque não conseguiam aceitar sua alegria infantil. Então ela amou Lucas a ponto de se tornar uma obsessão que não podia ignorar. Ela o queria, mais especificamente, para se tornar um com ele. Um tempo depois, ela despertou suas habilidades e finalmente realizou seu desejo. Ela conseguiu uma habilidade para se tornar um com alguém. Com isso, ela sempre consegue o que quer. Desta vez um homem mais forte que Lucas. Verdadeiramente, esta é a melhor coisa que lhe aconteceu. Enquanto ela ganha controle do corpo de Ji-hyun, ela vê suas memórias, e mais especificamente, uma em que ele acordou à noite e não viu sua mãe ao lado dele. Ela estava saindo de casa e ele perguntou aonde ela ia, mas ela de repente começou a correr, forçando Ji-hyun a persegui-la, apenas para se machucar e sua habilidade de regenerar parte de sua pele. Sua mãe só viu arrependimento ao olhar para a coisa atrás dela e sem arrependimentos continuou a correr. Ji-hyun não parou de procurá-la, mas seu corpo de criança não conseguia mais acompanhar. No final, a única coisa que ele pôde fazer foi desesperar e implorar a sua mãe para não o abandonar. Ele é o filho dela. Ela deveria voltar e ficar com ele. Por que ela foi embora? Foi porque o marido dela morreu por causa dele, ou é por causa dessa habilidade imunda dele? Se ele realmente é um monstro, ele deveria morrer como um. Com a garrafa quebrada que encontrou, ele cortou os pulsos, mas sua habilidade não o deixou morrer e regenerou dolorosamente cada ferimento. Ji-hyun sabia que não podia morrer, mas se recusou a desistir. Ele já tinha tido o suficiente, então começou a se esfaquear na esperança de finalmente realizar seu desejo. Um tempo depois, a consciência de sua mãe a dominou, então ela voltou para Ji-hyun, que se desculpa por ter agido errado. No entanto, isso não desaparece, não importa o que ele faça. Sua mãe estava justificadamente horrorizada, mas ela o julgou com muita severidade. Mesmo que ele seja uma besta, ele ainda é seu filho. A mulher gosta um pouco demais do sofrimento de Ji-hyun. E como ela pode mover o corpo dele agora, ela começa a dançar, apenas para sentir uma imensa quantidade de dor apenas com esses movimentos. A dor que ela está sentindo agora é algo que ela nunca sentiu em toda a sua vida. O exoesqueleto entrou em seu intestino e seus músculos estão se contorcendo, fazendo com que seus intestinos se rasguem. O que é pior é que ele continua a se regenerar, tornando-se uma sinfonia interminável de dor absoluta. Este homem experimenta algo assim a cada um único segundo. Por causa da fraqueza dela, Ji-hyun recupera algum controle e manda-a sair do seu inferno pessoal, pois ele lhe mostrará outro. A mulher não aguenta e parte, aparecendo diante de Ji-hyun e implorando para que ele a ouça. Ji-hyun instantaneamente a corta em dois e agora olha para a mãe, indeciso sobre o que fazer. Do corpo de Lucas, uma luz sagrada emerge, emanando por toda a área. Quando a igreja de Lucas foi atacada pela primeira vez, no momento em que recebeu seus poderes, uma revelação surgiu em sua mente. Ele viu o desastre que estava prestes a acontecer, viu a evolução da humanidade, viu os éons e éons de vida que os precederam, viu o universo e compreendeu. Por isso, não se opôs à mulher quando ela veio roubar seu corpo, pois sabia que essa era a vontade de Deus. Mesmo que seu corpo estivesse controlado, ele aceitou a vontade de Deus. E agora, sob uma pilha de sangue quente, ele renasce como um santo puro de carne e mente. Ele sabe que esta é uma provação imposta por Deus, mas a aceitará de bom grado. Ele abraça Ji-hyun gentilmente e se pergunta por que Deus impôs provações tão terríveis a apenas uma criança. Lucas remove a pele áspera de seu corpo, redimindo Ji-hyun de seus pecados também. O verme horripilante, invocado pelos portais e agora causando estragos, é instantaneamente morto também. Mas Ji-young vê muito mais, pois o mundo inteiro desceu a algum tipo de inferno. Lucas o ergue para ver tudo, mas o coloca no chão logo depois e ascende aos céus. Com seus poderes, um anjo venerado vem em defesa da terra e, em seguida, uma legião a mais, sua luz cintilando como o sol ardente. Seus golpes libertam a terra de demônios vis. Esse poder é sentido em todo o mundo, mesmo por aqueles que não são religiosos. O filho de Lucas é quem mais sente isso, pois antes de tudo, ele lhe disse para não orar hoje. Ele sabia o que aconteceria porque tem os mesmos poderes. Lucas o abraçou apertado e disse que, eventualmente, todos os pais têm que deixar o lado de seus filhos. E quando essa hora chegar, a criança deve ficar sozinha.
Lucas, agora transformado, diz a Ji-hyun que um peso excessivamente grande o aguarda. Ele experimentará muito mais dor e sofrimento. Será terrível e cruel, mas mesmo assim, ele implora para que não perca a fé até o fim. Enquanto ele se desvanece, pensa que derramou muitas lágrimas até agora, especialmente quando sua esposa morreu. Mas agora, neste momento, ele sente pura felicidade. Seu filho entende e deseja ao pai um último adeus. Ao mesmo tempo, na Rússia, Taesu ri como um maníaco, seu corpo espancado até virar polpa enquanto absorve o monstro. Ele venceu, mas quase lhe custou a vida, contudo, sua recompensa é grande. Ele diminui o riso ao se lembrar do que seu irmão o forçou a fazer. Ele realmente não queria, mas seu irmão insistiu que ele deveria se tornar forte para que a guilda deles ficasse cada vez maior. Tudo isso era pelo pai deles, e gostasse ele ou não, ainda o faria porque lhe foi ordenado. Taesu realmente não queria, mas foi forçado a testar suas habilidades em pessoas, esperando que elas não morressem. Ele volta para Rosanna, que sabe que Lucas também ajudou, mas derrotar aquela coisa é realmente impressionante da parte dele. Como ela prometeu, ele terá metade das pedras de mana derrubadas por aquele monstro. Taesu a interrompe, dizendo que absorveu todas as pedras de mana. Rosanna pergunta por que ele faria tal coisa. Seu corpo não será capaz de suportar isso. Ele instantaneamente ataca Rosanna, mas ela o mantém no chão com apenas um dedo e pergunta por que ele fez algo assim. Por que traí-la? Taesu diz que há alguém que ele realmente deseja matar, é por isso que ele espera que ela também possa morrer. Ela instantaneamente mata o clone que ele fez, e diz que aquelas pedras de mana teriam sido capazes de fortalecer as forças russas em 10 vezes, mas ele ousou comer todas as pedras por uma razão tão estúpida. Ele realmente não tem intenção de lutar pela pátria deles? Taesu invoca uma miríade de clones, todos imediatamente derrubados por Rosanna. Taesu sabe do perigo que está por vir, então ele joga sua assistente para longe. Ao mesmo tempo, Rosanna ordena a morte deles por causa dessa insubordinação. Primeiro, atacando a assistente que Taesu protege com seu clone. Sua mente se divide em múltiplas à medida que ainda mais clones aparecem. Todos eles o fazendo lembrar de alguém que morreu, alguém que ele matou e todas as coisas que ele fez. Todos eles usam suas habilidades em Rosanna, que com apenas um estalar de dedos, cria um belo espetáculo de fogos de artifício com suas entranhas e vísceras. Rosanna não terminou, pois ela cria um poderoso buraco negro no céu que ameaça a existência de Taesu, mas ele apenas sorri. Ele estava com sua assistente desde jovem, ela se chama Yeju e ele sempre a procurava quando algo ruim acontecia. Ele contou a ela sobre como matava pessoas e que não queria matar. Sua mente infantil não percebia porque era forçado a isso. Agora, ele deseja com a mesma força não morrer, criando tantos clones que alguns deles nem sequer reconhecem quem são. Ele desce sobre Rosanna e a manda morrer com um rosto cheio de malícia. Depois que Lucas desapareceu da Terra, Ji-hyun começou a chorar, não porque foi redimido, mas porque tudo isso era uma grande besteira. Ele não se importa com o que aquele homem disse. Seu corpo está de volta, o que significa que ele finalmente pode ir ver sua mãe. Quase imediatamente, alguém o esmaga sob o pé, aterrissando com força suficiente para pulverizar Ji-young. No passado, no gabinete presidencial russo, assim que a besta nuclear apareceu, o presidente desistiu, pensando que o mundo havia oficialmente acabado. Rosanna, que era a ministra da Defesa Nacional na época, disse a ele que eles poderiam matar aquela coisa com mana, só precisavam reunir indivíduos despertos. O presidente disse a ela que era tarde demais. Eles já haviam lançado as bombas nucleares restantes por todo o globo. Ele não deixaria este país morrer sozinho, então todos deveriam morrer juntos. Rosanna imediatamente se lançou no ar e alcançou as bombas nucleares. Com toda a sua força, ela as puxou o mais alto que pôde antes que explodissem. Esse espetáculo pôde ser ouvido em todo o mundo. E depois que Rosanna aterrissou, o presidente se encolheu de medo, pedindo para ser salvo. Rosanna pediu desculpas, mas ela tinha que fazer isso. Ele era um presidente terrível, mas um bom pai para ela. Com isso, ela assumiu o controle do país, mas a América viu que eles acabaram de lançar aleatoriamente um monte de mísseis nucleares. Em nome da paz mundial, eles juraram eliminar a Rússia o mais rápido possível. Rosanna sabia que não podia deixar isso acontecer, então disse ao presidente americano que o presidente deles já estava morto. Eles se renderam. O presidente americano não se importou nem um pouco e apenas a zombou. Os filhos de Rosanna entraram, Medev e Elisa. Ambos estavam justificadamente assustados, mas naquela época Rosanna jurou proteger os dois e todo este país. Rosanna agora se lembra da promessa que fez e avança ainda mais. Mas mesmo com isso, ela já estava morta há muito tempo. Ela simplesmente não percebeu. No distrito residencial dos despertos russos, seus filhos se perguntam se os caçadores que foram para a América estarão seguros. Sua babá os assegura de que todos retornarão em breve. Medev e Elisa acreditam que também podem lutar, já que são despertos, mas a babá lhes diz que não há necessidade disso. No que parece um nanosegundo, toda a área residencial é eliminada junto com Medev. Taesu absorve o poder dele enquanto se aproxima de Elisa. A mente dela nem percebe o que está vendo ou o que sequer aconteceu. Taesu decide ir embora. Ele realmente não tem necessidade de matá-la, já que os poderes dele são semelhantes.
É quando ele se lembra do que acontece quando ele deixa alguém ir. Então ele muda de ideia, e Elisa é enviada para ver o irmão. O caçador que encontrou Ji-hyung está bastante interessado nele, que cai e só pensa em sua mãe. O caçador o quebra novamente e então parte sua cabeça em dois. Ele continua a matá-lo repetidamente enquanto Ji-hyun grita pela mãe, o que ele acha bastante rítmico e agradável. Mas ele se pergunta por que um garoto crescido está choramingando tanto pela mãe. Ji-hyun virou-se para ele e perguntou se ele não tinha mãe. Ele é realmente um perdedor tão grande? Como o caçador já estava satisfeito, ele chutou Ji-hyun para um portal vermelho próximo, selando-o ao mesmo destino que ele sofreu muitos anos atrás. Quando sua mãe acordou, ela foi rapidamente escoltada pelo bunker subterrâneo porque não era seguro. No caminho, ela se separou do grupo e foi então que viu seu filho, ou o que parecia uma horrível abominação imitando seu filho. Ela agora acorda mais uma vez, e Yuman dizendo a ela que eles estão no bunker anexo agora. A mãe se recusa a encarar a realidade. Aquela coisa realmente não pode ser seu filho. Yuman mostra a ela que é. Ele agora tem 23 anos. Ele ficou preso em um portão de sangue todos aqueles anos atrás. Embora para escapar, ele passou por uma transformação. Depois disso, ele bloqueou a explosão do portão de sangue e tem lutado pelo mundo e para salvar a pele dela. Mesmo agora, ele só pensa nela. Depois de ser chutado para dentro, Ji-young acorda em sua única casa de infância, perguntando-se se realmente voltou. Ele vai até a mãe, mas ela ostenta a imagem de seus ossos, fazendo-o perceber que este não é o mundo real. Ele acorda bem a tempo de agarrar a abertura do portal, o que lhe causa tanta dor e sofrimento, seu corpo se multiplicando e se destruindo de uma só vez. Ele se lembra de quando perguntou à mãe se ela estava bem, e ela confirmou que sim. Ji-hyung se perguntou se era verdade, já que seu pai morreu por causa dele. Sua mãe conteve a raiva e disse a ele para apenas sorrir, pois tudo ficaria melhor assim que ele começasse a sorrir um pouco mais. Agora, enquanto Ji-young passa por um tipo diferente de transformação, ele se força a sorrir em meio às lágrimas. Uma amálgama de carne e sangue horripilantes o refazendo no que ele era. Ele continua a sorrir ao sair do portal e ataca o caçador diretamente, rindo enquanto o espanca. Ele entende, no entanto, que deve ir ver sua mãe novamente nesta forma. Então ele se vira para o caçador e pergunta por que ele fez algo assim, porque ele o transformou no monstro que ele pensava ter desaparecido. O caçador sai do caminho antes que possa ser engolido, mas Ji-hyung não para. Ele está irredutível em matar este homem, quer lhe custe 100 ou 1 bilhão de mortes. Na China, um subordinado se pergunta se isso está certo. Aquela besta está em um nível diferente, pois até a América perdeu para ele. Eles podem revidar? Ling Juai, a número 2 da China no ranking SSS, diz a ele que isso é absurdo. Aquele homem não perderá, afinal. Ele é o irmão dela, afinal. A China rapidamente resolveu a situação do portão com seus enormes números de caçadores. Naturalmente, a nação não conseguiu conter os caçadores. Então eles escaparam do controle e se uniram sob o sexo para iniciar uma nova geração que os impulsionaria. No entanto, todos morreram horrivelmente para apenas 2 pessoas. Ele matou pessoas enquanto Ling as revivia para transformá-las em escravos. Foi assim que eles uniram a China sob uma gigantesca bandeira, seu domínio absoluto, sua palavra tão preciosa quanto os céus. A razão pela qual tudo isso foi possível foi por causa da força de uma pessoa, a besta número 1 da China de pura força e lógica, o rank SSS Lungwang. Infelizmente para ele, Ji-hyung imediatamente o quebra em um monte de pedacinhos, mostrando a força que ele agora possui. Ele pensou que isso era divertido, mas não sabe a desgraça que trouxe sobre si mesmo. Infelizmente para Ji-hyung, Guan simplesmente se refaz e o derruba junto com todo o edifício atrás dele. Ele parece estar se divertindo muito e Ji-hyun também, vindo por trás de Guan e atingindo-o com um golpe poderoso. Guan facilmente agarra sua mão atacante, mas ele não parece entender algo, pois a coisa que ele deveria lutar era aparentemente um monstro, mas ele é humano. Ji-hyun pergunta o que tem, e enquanto Guan desvia de seu próximo ataque, ele diz que, embora seja humano, pode sentir a mana de um monstro. Ji-hyun se vira para mordê-lo, apenas pegando seus lábios no processo enquanto Guan o manda voando. Mesmo que tudo isso seja verdade, monstros não deveriam lutar enquanto protegem os outros. Ele pode ver isso. Ele tem alguém ou algo que deve querer proteger. Ji-hyung, com a espada ainda no olho direito, sorri e diz que é verdade. É a mãe dele que o abandonou novamente e fugiu, no entanto, ele ainda a ama. Guang está curioso sobre a história por trás dele. É semelhante à dele e de sua irmã mais nova, mas nada é realmente igual. Uma vez na vida, um homem sonhará em se tornar o mais forte. Seus instintos estão prontos para lutar contra inimigos poderosos. Então, se ele é forte, ele lutará e o derrotará. Ji-hyung nem o deixa terminar a frase antes de atacar, destruindo parte da arma medonha que Guang está segurando, que começa a gritar de dor. Enquanto ambos se divertem, a arma pede diretamente a Ji-hyun para ser salva, mas ele não se importa e a quebra em pedaços. Enquanto Guan traz mais um monte de armas, Ji-hyun vê o olho humano que saiu de sua última arma, levando Guan a explicar. Todas essas são espadas de ego. Um ferreiro as fez para ele usando cadáveres de caçadores.
Ji-hyung exclama surpreso enquanto avança. Elas são realmente super legais. Ele deixa sua cabeça ser cortada para que possa se regenerar rapidamente e atinge Gwang na parede. O ferreiro Rank S, Gao Yakbong, também está lá. Ele tem reunido cerca de 40 cadáveres até este ponto. Gwang diz a ele para começar a trabalhar enquanto continua sua luta com Ji-hyun e Yakbong faz o que lhe é dito, golpeando seu martelo de mão na massa de carne que ele transformará em uma arma. As pessoas usadas nesta criação vil gritam, a maioria delas com dor e medo. Leva apenas alguns minutos para Yakbong terminar seu último trabalho, e, em suas palavras, é uma obra-prima. Ele entrega as rédeas a Gwang, que agarra o cabo e imediatamente arremessa a arma em Ji-hyung, que é atingido. Mas, enquanto está preso a ela, ele pode ouvir uma mãe e uma filha clamarem uma pela outra, seus gritos ficando cada vez mais desesperados. Ji-hyung agarra as duas, e reúne aquela adorável família na morte eterna. Mas Gwang não terminou e o atinge novamente. Ji-yong acha simplesmente incrível que todos aqueles bastardos que foram mortos por monstros estejam todos reunidos em um único lugar. Ele matou toneladas de pessoas como eles que um dia estiveram vivos. Vendo como esses caras estão essencialmente já mortos, matá-los é realmente fácil. Gong aponta outra arma para ele, explicando que tenta gravar quase tudo quando luta. Então ele comprou um olho da Coreia há 5 anos apenas para esse propósito. Ele também forjou uma lâmina à imagem do dono daquele olho. Ji-young fica chocado ao ver seu velho amigo aqui, e Gwang obtém tudo o que precisa saber sobre ele de sua habilidade. Ele pode ver que ele nem sequer lutou e fugiu como um fraco. Ele é realmente um monstro desprezível que só merece a morte. Ji-hyun se encontra diante de seu velho amigo e nem consegue olhá-lo por causa da culpa. Ele se agacha ao nível dele e diz que está tudo bem. Eles são amigos, afinal. No entanto, por que ele fez isso com seu único amigo? Ele só tentou ajudá-lo. Então, por que ele o matou? Ji-hyun grita enquanto é assombrado pelas palavras de seu amigo e algo vem à sua mente, o conselho de sua mãe para apenas sorrir. Ele começa a fazer exatamente isso enquanto rasga seu rosto, mas mesmo isso não parece mais funcionar. Ele tenta acabar com sua vida repetidamente. Inúmeras vezes ele tenta até perder a conta. Após uma última tentativa, ele deixa o rastro de seu próprio corpo para trás e pede a Gwang para matá-lo. De volta à China, Ju-wei se pergunta se seu irmão está se divertindo, mas é quando um guarda vem e a informa que os caçadores do norte foram todos aniquilados. Parece que Taesu veio para ficar ainda mais forte, quer ela goste ou não. No nordeste da China, erguia-se o castelo fortificado do Dragão Negro, ou pelo menos o fazia antes de Taizu desmoronar. Devido à quantidade de poderes que ele absorveu, ele começa a enlouquecer. Sua mente não suporta a carga que ele impôs a ela. Sua assistente implora para que ele pare, pois ele era na verdade quem esteve errado todo esse tempo. Tae-su nega tal fato. Na época em que ele intimidou Ji-hyun pela primeira vez, ele só o fez porque ele era nojento. Ele teria deixado por isso mesmo, mas Tae-su riu e concordou que era nojento. Enquanto ele se desculpava, Tae-su ficou ainda mais enfurecido. É por isso que ele acredita que começou. Gwang esmaga o rosto de Ji-yeon com o pé antes de levantar sua lança e cortar seus membros. Ele não para por aí, pois, usando uma série de golpes coordenados, ele desfaz todo o seu ser, deixando apenas um olho insignificante. Ele joga isso em um prédio próximo também, mas isso não impede a regeneração de Ji-hyung. Gwang o corta novamente. Isso continua por um tempo enquanto os corpos se amontoam cada vez mais alto. Isso não impede Ji-hyung, que ainda sorri enquanto avança pela lança e ataca Gwang, que apenas o aniquila repetidamente. Não importa o quanto Ji-hyung tente, ele não consegue alcançá-lo. Gwang o joga no oceano com uma lança, onde Ji-hyun sente seus pulmões se encherem de água, seus olhos diluindo e se regenerando ao mesmo tempo. Ele mais uma vez se lembra do conselho de sua mãe para sorrir. Mesmo através de seu corpo cheio de água, ele ri, mas sua mente se deteriora ainda mais, criando uma raiva que introduz um monte de portais vermelhos, dando-lhe um poder que ele nunca teve antes. Gwang fica ainda mais intrigado, mas ele nem consegue reagir enquanto Ji-hyun corta sua mandíbula e o decapita. No entanto, Gwang se agarra e se recompõe antes que se perca. Sua regeneração talvez ainda mais grotesca. Ele esmaga Ji-hyung novamente, que volta e prepara um golpe usando seu novo apêndice. A velocidade de Gwang o supera mais uma vez, lançando-o no ar com 100 lanças. Enquanto Ji-yong voa pela barreira entre a atmosfera e o espaço, sua cabeça cai, queimando mais brilhante que o diamante mais reluzente enquanto arde. Gwang é dominado por essa bela visão, e, enquanto Ji-yong se regenera, ele só pode descrevê-la como linda. Na China, Ju-wei assume o controle da situação. Ela prende Tae-su e sua assistente antes de perguntar se ele foi quem matou seu povo leal. Ju-wei se pergunta o que ele fará agora, pois terá que enfrentar 100 mil de caçadores sozinho. Tae-su imediatamente cria uma explosão e foge com sua assistente, que mesmo nessa situação perigosa se pergunta por que ele está indo tão longe. Tae-su explica que não pode desistir agora enquanto os soldados os seguem. Ele deve matar Ji-hyung, não importa o que. Ele se lembra de uma conversa que teve com seus velhos amigos. Um deles disse que há muitos caçadores no mundo. Eles começaram a lutar entre si. Eventualmente, eles certamente virão para conquistar a Coreia também.
Como a situação se tornaria terrível, ele sugeriu a Taisu que, se eles morressem lutando, ele deveria simplesmente absorver a mana deles. Taisu ficou chocado. Como ele poderia fazer tal coisa? O amigo realmente achou que seria agradável se ele fizesse isso. Eles poderiam viver eternamente com ele. Eles são amigos, afinal, certo? Taisu foi tocado por suas palavras e os abraçou apertado, prometendo permanecer amigos para sempre. Agora, Taisu lamenta que não pôde cumprir sua promessa, tudo por causa de Ji-hyung. Sua assistente fica chocada com o que ele disse. Não porque seja verdade, mas porque não foi assim que aconteceu. Seus dois amigos realmente falaram sobre outros caçadores vindo para invadir a Coreia, mas Taisu estava na verdade acima deles em uma árvore, e disse que todos seriam mortos como os cães que são. Seu amigo tentou dizer algo, mas Taisu desceu imediatamente e perguntou se havia algum problema. Ele deixa a assistente em uma caverna, pois deve vingar seus amigos de uma vez por todas. Enquanto ele parte, ela o olha com tristeza. Mas o que diabos está acontecendo com ele, afinal? Após atravessar a cordilheira, ele se depara com um exército de caçadores controlados. Zhu Wei não é a número 2 da China por acaso. Suas habilidades permitem que ela reviva e escravize os despertados já falecidos. Essa habilidade permitiu que ela revivesse cada caçador na China, então não é exagero dizer que ela é a própria personificação da nação. Mas neste exato momento, até mesmo alguém como ela sentiu que algo tinha dado terrivelmente errado. Taisu desce com um exército próprio e começa a massacrar os despertados mortos-vivos. Zui imediatamente percebeu que a pessoa à sua frente havia dominado completamente o rank SSS, de fato. Talvez até estivesse além de toda compreensão. Este sujeito, este único jovem, transcendeu sua humanidade e agora se posiciona acima deles. Os despertados mortos-vivos são calculistas e sem emoção, mas até eles começaram a sentir medo, e os instintos de sobrevivência que lhes restavam os fizeram fugir. Eles não queriam cortejar a morte, Zhu Wei não queria desistir, então ela os mandou atacar, pois estaria logo atrás deles e os reviveria se algo desse errado. Ela tinha um remédio perfeito para o medo deles, e era a simples esperança. No entanto, Taisu tornou-se forte demais, então ele os corta como uma criança em um desenho. Ele só consegue pensar em desferir golpes enquanto seu corpo inteiro se contorce, fazendo-o recordar-se de alguém que foi apagado de suas memórias há tanto tempo. Seu cérebro dói enquanto sua mente continua a se deteriorar, mas Zhu Wei ainda não desistiu. Ela é a rainha da China e não perderá para um canalha como ele. Taisu diz o contrário, cortando a cabeça dela em um segundo, permitindo que ela se lembre do porquê de ter feito tudo isso. Quando eram jovens, a seita do Monte Hua atacou suas terras e os dominou completamente porque o líder era um rank SSS, Zhao Homem. Ele se perguntou por que ainda estavam ali, sendo aquele o território deles. A mãe de Zui o chamou de bastardo, pois era ali que sua família vivia há séculos. Antes que pudesse terminar a frase, Almin cortou a cabeça dela e esta caiu bem na frente de seus filhos escondidos. Zui naturalmente começou a chorar com a cena, mas Guan se perguntou por que ela chorava. Ambos os pais deles morreram porque eram fracos. Essa é a lei da natureza, certo? Zui ficou surpresa por ele não estar triste, mas porque estaria. Ele sabia que se tornaria forte e que mataria aqueles caras de qualquer maneira. Agora Zui chora como antes, não porque está triste, mas porque deve ter morrido por ser fraca. Quase como se lesse sua mente, Taisu confirma isso ao roubar seu doce e esmagá-lo sob seus dentes. Ji-hyung imediatamente desce sobre Guang, esmagando-o contra o prédio em que estavam, depois contra a terra, e finalmente direto em um portal vermelho. Ele empurra ainda mais forte para fazer Guang entrar, afinal, este era o seu plano. Infelizmente, Guang consegue agarrar o corpo de Ji-hyung antes de descer e aplica um veneno mortal que o paralisa. Ele fica chocado ao ver que Ji-hyung saiu de um lugar como este. Ele é verdadeiramente incrível. É por isso que ele é tão forte, ele o reconhecerá entre todos que já enfrentou. Ele é de longe, o mais forte de todos. Por causa disso, ele usará essa habilidade em si mesmo pela primeira vez em sua vida. Suas artes venenosas combinam todos os venenos do mundo nessa substância que ataca diretamente suas células e as mantém em tremenda dor. Agora, ele só consegue se perguntar se realmente pode aguentar. Mas Ji-hyung imediatamente o ataca de volta, quase como se o veneno nunca o tivesse atingido. Guang sente uma emoção infantil, como quando comeu seu primeiro doce ou o sorriso gentil de seu pai, seu primeiro duelo e subsequente vitória, sua segunda, terceira, nona, sua milionésima vitória. Este sentimento é ainda melhor do que todos esses combinados. Ele se pergunta por que isso acontece. Então, para descobrir, ele preenche toda a área com o veneno mortal que os envolve, ambos sorrindo como maníacos. Guang se lembra de quando uma mulher disse que o amava, mas ele não sentiu isso mesmo depois de se deitar com inúmeras mulheres. A mulher ficou triste ao ouvir isso, mas prometeu que um dia ele sentiria pela primeira vez. Agora Guang entende o que é o amor. Ji-hyung o agarra e por causa do portal vermelho, ambos começam a se fundir, sentindo as memórias um do outro em primeira mão. Depois que o prédio desaba completamente, Ji-hyung ainda está consciente, mas parece que Guang foi desfeito em pedaços, deixando apenas ele neste inferno sombrio.
Sua mãe observa isso enquanto tenta andar e pensa em seu filho. De volta à China, Yeju se encontra com Taizu, que pergunta por que tudo isso aconteceu. Ele se lembra de seu pai e de sua mãe abusiva. Ele levanta o punho no ar, mas finalmente o abaixa. Tudo o que ele queria durante todo esse tempo era ser amado. Ele começa a proferir bobagens, sua mente tentando correr em 100 lugares diferentes. De repente, alguém aparece atrás dele, uma mulher com cicatrizes segurando algo. Yeju a reconhece como a caçadora japonesa Hanami. Mas o que ela está fazendo aqui? Parece que ela ouviu que estão reunindo forças para se vingar de Ji-hyung. Taisu imediatamente se vira para ela e pergunta se ela quer se tornar sua força, mas não é só ela. Ela ouviu que há um caçador na equipe deles que pode trazer os mortos de volta à vida. Então, tudo o que ela quer é que eles salvem essa pessoa. Juntos, eles são os caçadores mais fortes do Japão e serão de grande ajuda. Taizu começa a rir como um maníaco, e então, de repente, simplesmente concorda. Judo acorda como prometido e encontra Hanami cara a cara, ou melhor, sua cabeça decapitada. Taizu o cumprimenta com uma voz zombeteira, levando Judo a atacá-lo com um golpe supremo, mas Taizu simplesmente o decapita também e ganha todos os seus poderes, junto com todas as suas memórias. Ele pode sentir seu ódio por Ji-young se intensificar e sua mente continua a enfraquecer. O prédio desaba sobre Ji-young, que imediatamente começa a se regenerar, pois parece que Guan ainda está parcialmente vivo. Ele começa a gritar com Ji-young em desespero, que simplesmente se agacha ao seu nível enquanto se regenera. Guan diz que foi bem divertido e se lembra do que seu pai lhe disse enquanto assistiam sua família queimar. Ele precisa se tornar forte para nunca mais experimentar essa humilhação. Ele deve ser tão forte que possa até mesmo vencer seu próprio pai. Guang imediatamente cortou a cabeça dele e ficou feliz por ter vencido. Mas se perguntou por que seu pai não estava respondendo. Agora, gostaria de pedir desculpas ao seu pai porque ele perdeu. Yukbong vê sua morte e se agacha, triste ao ver que seu mestre finalmente morreu. Ele usa seu martelo para golpear a própria cabeça, criando uma área onde os mortos estão lentamente se levantando de suas sepulturas. Ji-hyung não se move, permitindo que um morto-vivo o golpeie na cabeça, que parece irredutível quanto à sua morte. Mais 100 descem sobre ele e, com quaisquer ferramentas que pudessem conseguir, espancam Ji-hyung como feras. Um deles até passa um caminhão por cima dele. Ji-hyung está triste porque não pode mais encontrar sua mãe assim. Enquanto uma motosserra desce lentamente sobre sua carne, ele pensa que finalmente é hora de morrer. Mas de repente sua mãe aparece e o chama, tornando-a um alvo principal para esses espíritos vingativos. Alguém realmente a atinge com uma pedra, fazendo Jae-hyung chegar ao limite. A loucura de Taisu continua enquanto ele absorve Juto, mas Yeju não suporta vê-lo assim e tenta selar sua habilidade, pois não pode perdê-lo. O pai dela sempre batia na mãe deles, mas ela não parecia se importar, pois tinha autismo. Para eles, os portões e a manifestação do despertar eram uma calamidade como nenhuma outra. A mãe deles não conseguia controlar suas habilidades e eliminou o pai deles naquele momento. Por causa de seu transtorno mental e por ter filhos, ela foi colocada em liberdade condicional. Ela era uma tola naquela época. Pensou que as coisas melhorariam, mas seu irmão tinha outras ideias. A partir do dia seguinte, ele começou a trabalhar no lugar do pai e também assumiu seu lugar nas surras. Com o passar dos dias, seus atos se tornaram cada vez mais severos. De repente, ela despertou. Então, como caçadores ganham dinheiro, ela pensou que poderia escapar desse inferno, mas parecia que seu irmão havia mudado de alvo. Ela tentou sair correndo de casa, mas como tropeçou, seu irmão teve rédea solta e começou a espancá-la. A mãe deles tentou salvá-la, mas ele a chutou ao chão, causando uma lesão da qual ela nunca mais acordaria. Yeju teve o suficiente e o chamou de pedaço de merda, mas ele imediatamente começou a espancá-la também, batendo nela até quase a morte. Naquela mesma noite, ela se encontrou com Taisu, que confessou ter matado outra pessoa. Quantos ele matará até que isso pare? Sua mãe e seu pai não estão mais aqui. Sua habilidade é realmente amaldiçoada. Yeju revelou que sua habilidade a permitiria selar a dele, mas antes disso, ela gostaria que ele matasse mais uma pessoa. Eles foram para casa e assim que o irmão dela abriu a porta, Taesu o derrubou, vendo tudo o que ele havia feito à sua família. De repente, seu irmão apareceu, que imediatamente colocou uma coleira nele e perguntou o que ele estava fazendo. Ele não se cansou de matar pessoas? Havia realmente a necessidade de ele matar mais um? Yeju tentou atacá-lo, mas seu irmão percebeu e agarrou a mão dela. Taisu não podia deixá-la morrer. Então ele começou a se arrastar pelo chão, o que permitiu a Yeju selar a habilidade de seu irmão. Taisu imediatamente o derrubou antes que ele pudesse dizer uma palavra, encerrando seus ciclos de abuso. Taisu disse a Yeju chorosa para não se preocupar, ele sempre cuidaria dela. Yeju tenta selá-lo para sempre, mas Taisu reage exatamente como seu irmão. E antes que ela pudesse dizer uma palavra, a aniquila completamente. Ele imediatamente percebe o que fez, e as memórias dela inundam sua mente. Uma mão se estende, a mão de Yeju perguntando por que ele fez isso. Taisu grita de terror e começa a vomitar no chão. Depois ele esmaga a cabeça no chão repetidamente para esquecer, mas isso sempre estará com ele. Ele sabe o que deve fazer, então envia centenas de versões de si mesmo para procurar portais vermelhos e todos começam a fechá-los.
Isso se mostra impossível a princípio, mas Taisu ultrapassa o limite e realmente consegue fechar o primeiro. Os mortos-vivos ainda desejam a vida e pedem ao presidente para salvá-los enquanto atacam a mãe de Ji-hyung. Ele lhes diz para não se preocuparem. Infelizmente, ela não pode fazer nada, mas todos estão destinados a morrer de qualquer maneira. Ji-hyung se regenerou completamente e sua mãe começa a arrastar-se em sua direção. Ela o lembra não como o demônio parado à sua frente, mas como seu filho chorando que só quer conforto. Ela agora percebe o que fez e diz que sempre o amará, mas infelizmente ela não consegue terminar essa frase. Enquanto Taisu a rasga completamente ao meio antes de arrancar a cabeça de Ji-young, ele conseguiu fechar todos os portões do mundo. Onde ele está agora é o último. Ele empurra Ji-young para dentro e acena-lhe adeus, pois esta é a última vez que se encontrarão. Ji-hyung pronuncia seu nome repetidamente enquanto o portal se fecha sobre ele, selando seu destino para sempre. Assim que ele aterrissa, as feras que esperavam por este momento saltam sobre ele, prontas para se banquetear com sua carne imortal. Em sua fúria, Ji-hyung começa a lutar com uma raiva descontrolada. Aos seus olhos, esses demônios temíveis não são o que parecem. Ele vê visões de Taisu e os despedaça. Mesmo que gigantes o pisoteiem, ele não desiste. Este mundo inteiro busca sua morte, mas seu ódio imortal não o deixará ir. 6 anos se passam, Taisu é lembrado como um herói por suas ações, mas ele não se importa com isso. Uma das mulheres ao lado dele diz que ele está sendo muito frio, fazendo-o lembrar de Yeju. Então ele a mata imediatamente. A outra foge assim que Yunin entra na sala, que diz que fazer coisas assim não vai consertar sua dor. De todos, apenas ela pode curá-lo. Taisu começa a chorar, lembrando que os mortos-vivos estavam torcendo por ele, mas ele não queria isso. Ele volta ao antigo parquinho que costumava frequentar com Yeju. O assento dela estava quebrado, deixando apenas ele. De repente, Yun apareceu e o confortou gentilmente. Ele não esperava que ela se tornasse assim quando estava ajudando Ji-hyung, mas ela realmente pergunta se ele quer vê-lo novamente. Mesmo tendo matado a mãe dele, ele não o enfrentou. Apenas o jogou em um portão de sangue e o fechou. Ele estava com medo porque derrotou todos os ranks SSS antes dele. Taisu aprende na cama e diz que quer vê-lo para poder despedaçá-lo. Ele até tentou abrir um portão de sangue. Estava curioso para ver o que ele estava fazendo, mas falhou. Human quer lhe dizer algo. De acordo com as leis universais, o mundo periodicamente cairá. Em momentos como esses, os portões aparecem e com o tempo, esses portões se conectarão ao inferno e se transformarão em portões de sangue. Embora ele tenha trancado Ji-hyung lá, o dono daquele lugar o encontrará, então ele não deve se preocupar, pois eles se encontrarão em breve. Ele deve esperar até que esse dia chegue, se é que um dia deseja encontrá-lo. Taisu aprende novamente e pergunta quem diabos ela é, mas ela apenas se pergunta se ele é realmente tão curioso. Ela saciará sua curiosidade com outra informação. O gerente do inferno é chamado Pale. Uma vez que todos os portões do mundo se transformem em comportas, ele é o destinado a liderar o exército que erradicará o mundo. Ele arruinou milhares de mundos até agora, mas esta foi a primeira vez que todos os portões se fecharam. Criar portões é a lei do universo e nem mesmo Palo pode fazer isso. No entanto, Ji-hyun, que escapou do inferno e criou fissuras na dimensão, com o poder de Pale, ele poderia teoricamente abrir portões. Então, quando Ji-hyun caiu novamente, Pale sentiu mana humana e tentou encontrá-lo, mas acabou falhando. Ji-hyun havia se tornado um monstro no verdadeiro sentido da palavra. Agora, porém, 6 anos se passaram e Pale finalmente o encontrou. Um brilho vermelho aparece lá fora enquanto o fim do mundo começou. Ji-hyun senta-se com outras 2 pessoas e assiste a sua história. Ele teve um pesadelo de que sua mãe foi rasgada ao meio, e ele esteve no inferno por 6 anos vivendo como um monstro. Mesmo que recebesse seus poderes, ele poderia partir e o mundo seria destruído como resultado. Ele é louco? Ele só quer sair daqui? Ele quer partir para poder se vingar? Ele quer fazer a mesma coisa com Taisu. Na verdade, pior, algo tão doloroso que o mantenha vivo. Ele arrancará suas entranhas e pulmões. Mesmo assim, ele não pode matar tantos inocentes. Mas na verdade, ele também foi inocente uma vez. Seu pai faleceu porque um cara decidiu furar um sinal vermelho. O que ele fez para merecer ser espancado por Taisu, aquele desgraçado? Matar tudo depois dos 5 anos que passou aqui no Portão de Sangue foi legítima defesa. Ele destruiu o Japão para poder salvá-la também. Lucas era diferente, ele ficava falando bobagens. Ele até tinha o poder de ajudá-lo, mas no final não fez nada. Então aquele chinês apareceu e morreu sozinho. Se não fosse por ele, eles teriam vivido felizes para sempre. Na verdade, não. Quem teria pensado que Taisu mataria sua mãe, não importa o que ele fizesse. Ele gostaria de ser honesto com ela. Ele já matou inocentes e agora sente que quer que cada um deles sofra como ele sofreu. O show termina e Ji-hyun, junto com ambos os lados de sua mãe, parece ter gostado. Graças a Taisu, o mundo desfrutou de paz por muito tempo. Todos estão felizes sem ele, mas este não é o fim. Tudo o que resta é o nada, então é hora de ele ir. Ele olha para si mesmo mais uma vez e lhe deseja adeus. O gigantesco portão se abre e Ji-young, o anjo do inferno, desce. Ele e Taisu se olham antes que Taisu comece a se dividir em centenas de clones.
Esta é a última batalha, o exército de ressentimento de Ji Young contra Taisu. O confronto deles começa com uma explosão. Ji Young ataca Taisu com seu dragão, que cospe uma energia infernal no chão, corrompendo-o completamente. Taisu cria seu próprio dragão e ataca Ji Young, mas seus golpes vão além da razão, enquanto milhares de portais se abrem a cada segundo. Uma avó que está de luto por seu filho é morta. Outros jazem mortos por suas ações passadas e, em algum lugar, um menino, assim como seu pai fez uma vez, está salvando vidas com seus poderes sagrados. Ji Hyun invoca centenas de portais para agarrar Taisu, mas ele usa seus poderes para invocar um espírito vingativo para congelar sua perna. Um que o odeia até o âmago. Ji Hyun é ameaçado por todas as almas que matou e Taisu avança, vendo claramente as linhas em seu pescoço. Mas Ji Hyun logo os agarra e o esmaga no gelo em que agora se encontram. Taisu sai enquanto todos os outros caçadores da Aliança Mundial de Caçadores estão ao seu lado. Mais especificamente, no entanto, eles estão dentro dele, pois seus poderes criam ainda mais conflito em sua mente. Agora Jae-hyun entende sua habilidade e ri enquanto Taisu o esmaga no gelo. Realmente foi ele quem o matou, certo? Seu pai. Taisu manda-o calar na boca, mas ao mesmo tempo seu pescoço voa, pegando-o de surpresa. Taisu se lembra de seu pai. Ele o espancou quando viu que não estava despertado e procedeu a fazer o mesmo com sua mãe. O pequeno Taisu não aguentava mais os gritos e a gritaria. Um dia, ele atacou com uma faca e, por pura coincidência, tropeçou, fazendo-o cair sobre o pai e a faca cair diretamente em seu pescoço. Naquele momento, ele despertou seus poderes e sua mãe fugiu, deixando apenas seu irmão que o escravizou e causou tudo até agora. Mesmo quando tenta dormir, visões das pessoas que matou o assombram. Eles o despedaçam até que ele acorde. Yuman sabia que aquilo estava acontecendo novamente. Ele deve estar sofrendo, mas ela se perguntou quantas pessoas estão dentro dele agora. Taisu perguntou se ela podia selar as habilidades das pessoas, o que ela não podia. Mas ele não poderia fazer isso. Taisu não aguentava mais. Ele queria encontrar Yeju novamente. Ele tentou reviver os mortos inúmeras vezes, mas cada vez falhou. Sem esperança e sem saber o que fazer, ele descobriu um novo método. Ele veio a saber que o tempo e o espaço podem ser distorcidos com o uso de forças gravitacionais. Isso mesmo, ele pode voltar para antes da morte de Yeju, e usando a gravidade, ele experimentou um total de 14.000 habilidades. Ele destruiu vários continentes e quase perdeu a vida muitas vezes. Mas no final, ele conseguiu voltar no tempo. Havia uma falha, no entanto, não importa o que ele fizesse. Ele não conseguia voltar ao período que queria, o que significa que ele não podia ir e salvar Yeju. Por que isso? A linha do tempo foi cortada porque ele fechou o portão? Algo assim é impossível, ele precisava encontrar um caminho, então tentou todos os métodos que conseguiu pensar. Assim, ele viajou de volta no tempo um número infinito de vezes e falhou em todas as vezes. Ele teve o suficiente e parou completamente em um ponto. No entanto, agora essa tristeza é projetada em raiva. Tudo isso é por causa de Ji Jung. Ele fará questão de matá-lo antes de morrer, mas ele nunca morrerá. Usando o mesmo poder, ele regride ao dia do ataque. Com isso, ele pode ter sua vingança. Infelizmente, 24 horas depois, ele ainda não consegue fazer nada, mesmo em sua 138ª vez. Quando ele voltou pela primeira vez, ele encurralou Yun e disse a ela que sabia de tudo. Jae-kyung, o inferno e Pael. Ele revelou que podia voltar no tempo. Ela foi quem lhe contou tudo isso. Mas quem é ela? Ela também sabia disso. Yuman negou. Sua habilidade é ler e curar o fluxo da vida. E à medida que essa habilidade se fortalecia, ela começou a ver um fluxo maior. De ver as correntes do ar e da água à medida da terra, até que finalmente ela pôde ver a pulsação das estrelas. O último estágio que ela alcançou a fez ver o nascimento de seu planeta e sua destruição. Ela viu o futuro onde Ji Young sai do portão e destrói o mundo. De qualquer forma que ele coloque, todos estão destinados a morrer. Tudo é sem sentido. É por isso que ela apenas viveu imprudentemente. No entanto, ela nunca viu nada como o que está acontecendo com ele agora. Então Taisu perguntou como poderia confiar nela. Por sua vez, Yunmin perguntou se ele tinha algum motivo para não confiar. Se ela estivesse mentindo, ele já teria voltado no tempo e a matado. Taisu disse a ela para apenas subir e lhe dizer uma coisa, Ji Young. Como ele pode matá-lo? Ela disse que ele não pode, mas ele ainda tentou. A segunda e a terceira vez foram iguais. As coisas continuaram assim repetidamente até que ele chegou a uma 134ª vez. Mesmo que ele volte no tempo e torture Yun, ela não está mentindo. Isso significa que é realmente impossível matar esse desgraçado? Infelizmente para ele, ele não vai desistir. Ele aprende a controlar sua regressão, mas só pode voltar 6 anos, até o ponto em que matou a mãe de Ji Hyung. Ele pararia se a salvasse? Não importa o que ele faça, uma pessoa não despertada não pode ser salva. Mesmo que um humano viesse, seria impossível. Agora ele entende que a única saída para essa confusão é a morte. Durante todos esses 6 anos, ele matou todos os despertos do mundo e absorveu sua mana. E quando Ji Hyun saiu, ele fechou todos os portões de sangue.
Isso fez com que Ji-hyun saísse sozinho, e, após abrir o portão, ele o destruiu instantaneamente. No entanto, Ji-hyun era forte demais para ele, e continuava a se regenerar e o matava todas as vezes. Mesmo que o prendesse em um diamante mais duro que a Tia Ring no mundo, Ji-young simplesmente o destruiria e o mataria. Mesmo quando tentou destruir o planeta, Ji-young correu através do próprio planeta para matá-lo. Ele o empurrou para um buraco negro em certo ponto, mas ele de alguma forma escapou e o matou. Tudo isso é porque ele matou sua mãe e o colocou naquele portão de sangue, o que o permite fazer isso. Enquanto esses dois fatores persistirem, ele continuará a morrer. Ele gritou de raiva, mas depois de voltar inúmeras vezes, finalmente percebeu que o que Yuman disse era verdade. A chegada de Ji-hyun era inevitável. Assim que isso se revelou, ele viveu 6 anos em desespero, mas Ji-hyun ainda veio para matá-lo. Ele voltou no tempo mais uma vez porque não queria morrer, mas depois de repetir isso, de repente percebeu algo. Ele sempre agiu sozinho nesta busca para matar Ji-young. Essa era a questão. Ele nunca se abriu sobre seus sentimentos para ninguém, exceto Yeju. Mas isso faria diferença se ele parasse de tentar fazer isso sozinho? Nessa linha do tempo, Tae-su não matou uma única pessoa. Em vez disso, ele contou a história do que havia acontecido até agora para todos. Desde a morte da mãe de Ji-hyun até como ele viajou no tempo, ele não poupou detalhes. Assim que terminou, pediu a ajuda deles. Todos se afastaram friamente, mas usando sua viagem no tempo, ele reuniu conhecimento para tentar convencer a todos. As pessoas que ele sacrificou para se tornar forte não eram apenas meros anônimos. Todos tinham suas próprias histórias e viviam suas vidas como ele. Ao mesmo tempo, Tae-su começou a ter conversas com a mana daquelas pessoas que haviam se tornado parte de si mesmo depois que ele as absorveu. Era como se estivesse falando com seu eu interior. Ele se perguntou quanto tempo já havia passado e o quanto ele havia retrocedido. Assim que terminou, conversando com cada parte de seu ser, ele conseguiu olhar para trás e encarar as escolhas que havia feito. Ele percebeu a crueldade e a hediondez que havia cometido. No entanto, foi também por isso que ele não podia mais perder tempo. Ele não queria experimentar tal dor de perder entes queridos nunca mais. Ele enviou um pedido de desculpas a Ji-hyun, sentindo-se culpado pelo que ele fez, mas também afirmou que as coisas não terminariam até que ele desse seu último suspiro. Infelizmente para ele foi um erro de cálculo gigantesco. Tae-su tentou o seu absoluto melhor como humano. Ele pesquisou os padrões de ataque de Ji-hyun através de batalhas repetidas e ensinou e guiou todos os caçadores exatamente ao mesmo tempo. Foi assim que eles lutaram juntos e a batalha se estendeu por milhares de vezes, mas tudo foi em vão. As palavras de Yun abalaram sua mente, pois no fim, tudo isso era uma luta inútil. Ele pede desculpas a todos, mas não pode mais continuar. De repente, porém, alguém pula na frente dele, alguém que ele não via há muito tempo, aquela que o abandonou, sua mãe. Ji-young entende. Esta é a mãe que o deixou para trás. Ele quase a atingiu. Que acidente teria sido, não é? Tae-su grita de dor eterna, pois é tudo o que ele pode fazer agora. Sua mãe havia nascido de um casamento estratégico entre um congressista e um juiz. Desde jovem, ela foi moldada para ser perfeita. Era uma forma cruel de viver, mas ela viveu sem reclamar. Para ela, a verdade da vida havia se tornado uma coisa: perfeição absoluta para ser impecável em tudo. No entanto, as emoções que ela acreditava suprimidas a levaram a fazer uma escolha imperfeita quando se tratava de amor. Ela era uma caloura da faculdade que se envolveu com um veterano de seu programa, o que acabou levando à sua gravidez. Ela foi subsequentemente ignorada por aquele veterano e também abandonada por sua própria família. Esse foi o preço que pagou por tomar uma decisão imperfeita. Para ela, seu irmão era inegável. A partir daquele momento, ela soube que tinha que manter a perfeição mesmo em questões de amor. Mas por que agora? Ele nunca a viu em nenhuma das viagens no tempo que fez. Será porque ela o vê como perfeito? Ou talvez ela esteja aqui para alcançar uma morte perfeita? De qualquer forma, ela teve seu desejo realizado ao ser dividida em duas. A mente de Tae-su começa a se estilhaçar, toda a sua visão do mundo muda, e em breve, ele percebe como Ji-hyun se sentiu todo esse tempo. Ele começou a contar-lhe tudo, as inúmeras viagens no tempo, as incontáveis mortes e assassinatos, e sua própria percepção. Ele nem sequer pensará em voltar no tempo. Ele se desculpa, fez algo cruel com ele, e deu início a toda essa confusão. Ji-hyun pergunta por que ele fez isso, por que matou sua mãe. Tae-su gostaria de lhe dar uma boa resposta, uma resposta para justificar tudo isso. Mas se for honesto, ele também não sabe. Ji-hyun corta sua cabeça. Tae-su, finalmente capaz de descansar após uma vida tão longa, mas ele é enviado de volta. Ele percebe que deve ter voltado no tempo subconscientemente antes de morrer, então ele desliga seu cérebro e corta a própria cabeça. Infelizmente, ele é revivido novamente, então ele bate a cabeça com um cano de metal, mas o resultado é o mesmo. Ele se joga de um prédio, mas o resultado é o mesmo. Ele continua voltando, não importa o que. Ele grita perguntando o que mais ele tem que fazer. Ele admite que alcançou a iluminação ou o que quer que seja. Ele pensou que seria bom morrer com dignidade. Mas e daí? Ele não se importa mais em viver. Ele quer morrer.
Infelizmente para ele, isso se tornou um ciclo de morte e ele não consegue uma resposta para o porquê de continuar voltando até que o humano venha. Ele implora para que ela lhe diga algo, então ela explica que isso se deve às infinitas reversões no tempo. À medida que a mana empilhava camadas sobre o tecido do tempo, sua causalidade se torceu e o tempo se fechou sobre si mesmo. Agora, uma vez que ele morra, ele retornará a este exato ponto. Enquanto ele voltar aqui, será morto por Jung. Não importa o que ele faça, ele terá que entender que este é o seu destino de agora em diante. Ele morrerá sem fim e para sempre. Taisu não consegue conceber tal coisa e pergunta quem diabos ela é. E assim que ela lhe diz, ele só consegue soltar uma risada, sabendo que realmente acabou. Com a morte de Taisu, Pale convoca as legiões do inferno para a Terra, que a arrasam até o chão, deixando apenas uma névoa vermelha ao redor. Yuman parabeniza Shion por um trabalho bem feito. O administrador do inferno, Pyle, por um tempo eterno, havia arrasado o mundo sem parar. Ele perdeu qualquer senso de identidade juntamente com qualquer razão para suas ações. Tudo o que restava era destruição. Mas de repente, ele sentiu uma onda de solidão vinda do fundo de si. Então ele tentou criar vida, mas falhou todas as vezes. Ele estava tão desesperado que arrancou o próprio coração e criou uma filha que viveria como seu alter ego. Yumin confirma isso a Ji-hyun. Ela é Pale. Como você pode ver, no entanto, ela é humana. Viver no inferno não era possível para ela? Então ela foi abandonada durante o nascimento fora dos portões há cerca de 4 bilhões e meio de anos, nas terras devastadas da Terra. Ela queria a morte, mas por causa do poder de Pale não era possível. Enquanto eles permanecessem em dimensões diferentes, ela voltaria à vida, não importa o que. O que a fez desesperar foi que ela não poderia encontrar Pyle, até que a Terra fosse destruída novamente. Ela viveu centenas de milhões de anos completamente sozinha, consumida pela solidão e por um ódio amargo. Ele nunca entenderia o que as pessoas significavam para ela quando, vivendo sozinha, finalmente entrou em contato com elas. Ela também se apaixonou, começou a esquecer aquela solidão, mas com o passar do tempo, o amor de sua vida a deixou completamente sozinha. Desta vez, ela também teve filhos. Ela os viu ter seus próprios filhos e testemunhou esses filhos terem filhos também. Ela aceitou despedidas, conheceu novas pessoas e ao longo do tempo teve inúmeros amantes. No entanto, todos morreram, deixando-a sozinha. A solidão que ela pensava ter desaparecido agora a assombrava mais uma vez. Ao longo de sua vida, ela suportou uma dor inimaginável, mas isso era algo que ela nunca conseguiria superar. Naquele momento, ela entendeu seu pai. Ele havia tentado se livrar dessa solidão, mesmo oferecendo seu coração. Foi nesse momento que seu coração lhe mostrou o futuro, o único futuro onde poderiam se reencontrar. Esse futuro era causar a fúria de um portão de sangue através dele. O fato de ele ter superado a monstruosidade e escapado do inferno foi contra as leis do universo, e criou uma fissura na dimensão. Ela viu todos os futuros possíveis do mundo, e só ele poderia fazer isso. Ji-hyun pergunta se ela o usou, mas é então que ele percebe. Seu pai, sua mãe, toda a sua vida foi obra dela? Ela confirma isso, fazendo-o avançar, mas com um único toque, ela remove seus poderes, pois o futuro que ela viu termina aqui. Por causa dele, ela deu a Taesu a morte mais horrível. Ele agora está preso em um ciclo, sofrendo mortes intermináveis. Ela tem certeza de que ele não entende, mas ele não deve se preocupar, pois tudo chegará ao fim agora. Yuman sabe que, uma vez que ela esteja na mesma dimensão que Pale, ela pode morrer, e se o fizer, Pale também cairá. No dia em que ela veio a entender a solidão dele, ela tomou essa decisão. Ela o encontraria novamente, queimaria o mundo inteiro e com sua morte o levaria consigo para acabar com o ciclo. Ji-hyun não é diferente. Não importa o quanto ele passou, ele se agarrou à vida por causa de sua mãe. Mas isso não era amor, era pura e total solidão. O amor é na verdade uma cruel decepção, uma ilusão para selar as rachaduras na alma. Isso entorpece a solidão, mas nunca a apaga. É uma maldição disfarçada de salvação. Agora, porém, tudo chegará ao fim, como deveria ter acontecido há tantos anos. Enquanto ela desaparece, ela pergunta a Pyle se ele a odeia. Mas como ele poderia odiar sua filha, que também é sua outra metade? Como ele poderia detestá-la? Ji-young olha para isso e se pergunta o que diabos eles estão fazendo depois de usá-lo, sua mãe e seu pai, e até mesmo aniquilar o maldito mundo. Eles têm esse final pacífico? Qual foi a razão deles para fazer tudo isso em primeiro lugar? Porque estavam solitários? Isso é uma grande besteira. Peia literalmente o transformou de volta ao normal quando ele havia se tornado um monstro completo. Com esse poder, ele talvez consiga trazer sua mãe de volta. E já que aquele homem lhe disse para não perder a fé, ele fará uso da fraqueza deles. Se eles vão morrer, ele terá o poder deles. Ele começa a comer o coração de Pale e Human diz que agora ele é apenas um humano comum, não há como ele absorver o poder de Pale. De repente, porém, ele o faz com uma explosão gigantesca que ameaça varrer tudo, e o grita para ele não fazer isso. Ele não percebeu que a solidão não pode ser eliminada sem a morte? Ji-young não se importa. Yumin vê que ele está absorvendo todo o poder de Pale, e, a julgar por sua aparência, agora ela entende o que tudo isso significa. A Terra se estilhaça e explode. A energia leva o universo inteiro consigo, deixando apenas um esqueleto para trás.
Ao acordar, ele não consegue se lembrar de nada. O que ele estava fazendo de novo? Quem ele é, afinal? De repente, sua memória retorna. Ele é o administrador do inferno, Pale. O portal se fecha à sua frente, permitindo que o mundo se regenere. Pale, por muito tempo, havia conquistado mundos sem fim apenas para arrasá-los. Ele perdeu todo o seu senso de identidade, juntamente com qualquer raciocínio. De repente, porém, ele sentiu uma sensação de solidão vinda do fundo de si. Ele tentou criar vida, mas não conseguiu nenhuma vez. Em sua última tentativa, porém, ele arrancou o próprio coração e criou uma filha, seu alter ego. Isso colocou em movimento tudo o que aconteceu até agora. A dor e o sofrimento que Ji-hyun enfrentou, a morte desnecessária ao custo de apenas uma mulher e sua solidão amarga. Pale tem observado Ji-hyun por algum tempo e se pergunta se ele é quem fez a fissura, sem nem saber do ciclo em que todos estão presos. Obrigado por assistir, até a próxima.